Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 201. Inquérito. Klein prendeu a respiração, ainda com as costas contra a parede, enquanto encarava a escuridão do corredor. O que o capitão está fazendo? O que houve com ele? Ele estava bebendo sangue? Isso é um sinal de que ele está perdendo o controle? A mente de Klein estava uma bagunça, incapaz de qualquer pensamento eficaz. Quase 20 segundos depois, Klein cerrou os dentes. Com a ajuda do controle que ele tinha sobre seu corpo como um palhaço, ele silenciosamente desceu as escadas. Um pouco depois, ele intencionalmente andou fazendo mais barulho, e voltou para a porta do quarto de Madame Sharon. Klein olhou e viu o capitão embrulhando o artefato selado 3-0271 com o pano preto. Sua expressão era séria e seu rosto estava limpo. Era como se o que Klein tivesse visto naquele momento tivesse sido apenas uma ilusão. Olhando de lado, Klein não viu nada de anormal no corpo de Kenley. Estava igual a antes. Ele respirou fundo e perguntou: Capitão, como vou confirmar se os servos ainda estão dormindo? Não posso fazer um julgamento preciso apenas com base na visão espiritual. Eles terão várias reações emocionais devido aos seus sonhos, que serão refletidas na cor de suas auras. Dan Smith mexeu no espelho médium espiritual e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com uma voz rouca: Sinto muito. Eu tinha esquecido disso. Cometi muitos erros esta noite. Não há necessidade de você verificar, eu mesmo vou confirmar. Ele levantou a mão e pressionou a glabela, depois fechou os olhos, permitindo que ondulações sem forma se espalhassem em direção ao primeiro andar. Era claro para um pesadelo se alguém estava dormindo ou não. Klein congelou quando viu isso. Ele olhou para baixo e mordeu o lábio inferior. Capitão, você estava realmente me afastando. O que você está fazendo? Você faz ideia do que está fazendo. Ele se virou repentinamente para a janela, apenas para ver a lua carmesim pairando no alto do céu, aparentemente inalterada por milhares de anos. Depois de se recompor, Klein usou a desculpa de pegar suas cartas de tarô, revólver, meia cartola e outros itens para examinar de perto os cadáveres de Kenley e Madame Sharon. Eles mantiveram a mesma aparência de quando morreram, mas sua pele estava ficando pálida rapidamente. Eles também tinham partes manchadas de azul e preto. É um pouco estranho. Parece estar faltando alguma coisa. Não é nada em específico, mas como um sentimento, pensou Klein para si mesmo. Ele sentiu o cabelo arrepiar devido ao vento frio que soprava pela janela quebrada. Naquele momento, Dan abriu os olhos e disse em uma voz profunda: Eles ainda estão todos dormindo, mas alguns estão quase acordando. Que bom, que bom. Klein olhou para o capitão, sem saber o que estava dizendo. Dan examinou os arredores e disse: Limpe a cena e depois procure por alguém da delegacia mais próxima para vir até aqui. E faça uma viagem de volta a Ruas Outeland e peça para Fry vir ajudar. Klein lançou um olhar profundo ao capitão e assentiu com os dentes cerrados. Ok. Com a ajuda de Dan, Klein rapidamente limpou a cena e saiu da casa de Madame Sharon pela porta da frente. Caminhando pelo jardim e saindo, Klein não pôde deixar de olhar para trás. Tudo o que viu foi a casa, silenciosa, na escuridão. Ele se virou com seu coração pesado, e logo localizou a delegacia mais próxima com base em sua memória. Isso era de conhecimento comum aos falcões noturnos. Toque. 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 Klein bateu na porta de aço. Algum tempo depois, o oficial de plantão passou pelo pátio com uma lanterna na mão. Ele abriu a porta e observou Klein, desconfiado. Qual é o problema? Klein não conseguiu forçar qualquer expressão. Com uma cara pesada, ele pegou seus documentos e mostrou ao policial. Há um caso sério de assassinato na Rua Osna, número 15. Chame imediatamente outros oficiais para irem lá ajudar. O policial levantou a lanterna e examinou os documentos antes de juntar os pés e saudar. Sim, senhor. Tendo resolvido isso, Klein voltou para Ruas Outeland em uma carruagem de aluguel. No caminho de volta, ele se sentou na carruagem escura. Seus pensamentos estavam confusos e sem foco. Kenley está morto. Lembro que ele ficou noivo recentemente. Seus pais ainda estão vivos. O que o capitão estava fazendo agora há pouco? Ele anseia por sangue fresco. Ou ele tem outros motivos? Sua memória ainda é tão ruim quanto antes, sem nenhuma melhoria óbvia. E isso significa que ele não tem os sinais de alerta da perda de controle.
mas ele já conhece o método de atuação há algum tempo. O fato de sua memória não ter melhorado significa que há um problema. Não. Deve ser porque o capitão ainda está descobrindo a maneira correta de agir como um pesadelo. Sim, as razões mais importantes pelas quais Kenley morreu foi por causa do artefato selado 30271. Foi o capitão que deixou o espelho com ele. Mas o que estou pensando? Foi uma decisão lógica naquele momento. Também foi o capitão que sugeriu o uso do artefato selado 30271. Calma, calma, não posso fazer suposições às cegas. Mas também não posso esperar, ou a situação pode piorar. Vou enviar uma carta para Madame Dali mais tarde e ver se ela sabe o que essa situação significa. Mesmo que não saiba a resposta exata, ela definitivamente entenderá os sinais de perigo e informará a Catedral Sagrada. Dessa forma, podemos cortar o problema pela raiz e fazer com que o capitão volte ao normal. Não, talvez o capitão não tenha nenhum problema. Eu posso ter entendido algo errado. Vou ver o que Madame Dali diz. Klein já havia tomado uma decisão quando a carruagem chegou ao número 36 da rua Zouteland. Ele não estava mais perturbado e desamparado como antes. Ele subiu a escada em direção à entrada da companhia de segurança Blacktor com passos pesados e abriu a porta com uma chave que havia pego. O ambiente familiar o acalmou bastante. Isso lembrou de como se sentia quando pedia ajuda ao capitão toda vez que havia algo errado. Respirando fundo, Klein foi para a sala de recreação e encontrou Fry lendo sozinho sob a lâmpada a gás. Fry se virou para olhar para Klein, seu rosto frio revelando um olhar de apreensão e preocupação. Aconteceu alguma coisa? Onde estão o capitão e Kenley? Klein respondeu com uma voz rouca. Kenley está morto. Ele morreu pelas mãos de Madame Sharon. Todos cometemos erros. O capitão está de guarda na cena e precisa da sua ajuda. Antes de partirem, o capitão havia informado Fry sobre a situação geral. Ele disse a Fry que, se não voltassem dentro de 2 horas, era para enviar um telégrafo para a Catedral Sagrada. Da mesma forma, como eles tiveram que solicitar o artefato selado 3-0271 e entrar no portão Chanis à noite, Royale, que estava guardando o portão Chanis, também havia sido notificada da missão. De acordo com as diretrizes internas dos falcões noturnos, um capitão poderia permitir a abertura do portão Chanis à noite. Se o capitão estivesse presente, então somente o capitão poderia entrar. Fry congelou por um momento, depois soltou um suspiro, e desenhou uma lua carmesim no peito. Ele vestiu seu casaco e seu chapéu e saiu pela porta. Quando passou por Klein, ele de repente disse suavemente, você não precisa se culpar. Cometer erros é algo que nunca podemos evitar. Sempre devemos confiar em nossos parceiros. Sim, Klein fechou os olhos, sua visão ficando embaçada. Klein e Fry foram primeiro ao subterrâneo para notificar Royale antes de trancarem a porta da companhia de segurança Blacktor e correrem para a casa de Madame Sharon. Já era madrugada quando pegaram o cadáver de Kenley e o meio-corpo decapitado de Madame Sharon de volta. Dan ficou na frente do necrotério, olhando silenciosamente para dentro. Passou algum tempo antes que ele se voltasse para Klein e disse, vá para casa primeiro. Você acabou de passar por uma batalha intensa, deve estar exausto. Tudo bem. Klein não rejeitou a sugestão. Ele franziu os lábios e lançou um olhar para o capitão antes de sair em silêncio da companhia de segurança e pegar uma carruagem pública de volta à Rua Narciso. Assim como havia feito anteriormente, ele entrou no quarto com facilidade e trancou a porta. Tirando a adaga ritualística de prata, Klein selou a sala com uma barreira de espiritualidade. Ele então se sentou em sua mesa e escreveu com urgência, cara Madame Dali. Eu notei que há algo de estranho com o capitão recentemente. Durante uma missão, ele secretamente. Klein parou quando chegou nessa parte, sua mente ficou em branco. Ele não sabia como continuar ou como descrever o incidente. Pará! Ele jogou a caneta e amassou o pedaço de papel à sua frente em uma bola. Olhando para isso, ele bateu com força sobre a mesa, enviando um baque reverberante pela sala. Klein fechou os olhos e cobriu o rosto com as mãos. Ele não se mexeu, como se tivesse se tornado uma estátua. 5 minutos depois, ele suspirou, abaixou a mão direita e queimou a bola de papel com sua espiritualidade, e a observou até virar cinzas e cair na lixeira. Depois de organizar seus pensamentos, Klein pegou um novo pedaço de papel e escreveu, cara Madame Dali, acabamos de completar uma missão e, infelizmente, perdemos um parceiro.
Os detalhes exatos são os seguintes. Naquela hora, senti que, com meus padrões atuais, minha visão espiritual era incapaz de determinar com precisão se os servos estavam dormindo ou não, e que seria muito trabalhoso fazer divinações para cada um deles. Assim, voltei com a intenção de pedir conselho ao capitão. Naquele momento, através do reflexo do espelho, vi o capitão ajoelhado ao lado do cadáver de Kenley, sua boca coberta de sangue carmesim. Não tenho certeza do que exatamente aconteceu, nem sei o estado em que o capitão está. Espero que você possa me dar uma resposta. Depois de escrever isso, Klein leu a carta novamente com o coração pesado, antes de dobrá-la ao meio. Ele então montou um ritual e ativou sua visão espiritual para convocar o mensageiro de Dali. Ele convocou o rosto estranho, que era apenas uma boca sem olhos ou nariz. Ele viu a língua vermelha entrelaçada com dentes pontiagudos irregulares e 5 dedos pálidos na ponta da língua antes de silenciosamente entregar a carta. Quando tudo voltou ao normal, ele se sentou e continuou escrevendo. Desta vez, ele planejou perguntar ao Sr. Azik. Em uma missão recente, algo de estranho aconteceu com meu superior. Ele me mandou sair e se ajoelhou ao lado do cadáver de um companheiro de equipe. Sua boca estava coberta de sangue carmesim. Você já encontrou algo assim em suas memórias? Como posso ajudar meu superior? Lord of Mysteries, capítulo 202. Confirmando a situação. Depois de dobrar a carta, Klein pegou o apito de cobre, colocou-o nos lábios e soprou com força. No silêncio do quarto, ossos brancos ilusórios brotaram da mesa como uma fonte e finalmente formaram um enorme monstro, que tinha quase 4 metros de altura, ainda coberto por um fraco brilho. Sua cabeça ainda estava atravessando o teto, assim como antes. Klein balançou o pulso e jogou a carta. O monstro de osso branco pegou a carta e a segurou com força. Klein tocou o apito de cobre novamente e viu o mensageiro de ossos brancos ilusórios quebrar e cair como chuva antes de desaparecer pela superfície da mesa. Klein se sentiu muito mais calmo depois de terminar tudo, mas ele não parou por aí. Afastando a cadeira, ele se levantou e deu 4 passos no sentido anti-horário, e entrou no mundo acima do nevoeiro cinzento. O imponente palácio e a antiga mesa manchada apareceram diante de seus olhos, como se permanecessem constantes por dezenas de milhares de anos. Klein sentou no assento de honra do louco. Então, ele pegou o pêndulo espiritual da manga esquerda e conjurou uma pele de cabra marrom amarelada e uma caneta tinteiro em sua frente. Ele pretendia adivinhar a situação do capitão naquela noite. Depois de pensar um pouco, Klein escreveu a primeira declaração de divinação. A anormalidade de Dan Smith me trará perigo. No misticismo, uma divinação que envolvia qualquer perigo para o adivinho era mais difícil de inferir. Era uma habilidade instintiva da espiritualidade. Em outras palavras, desde que não houvesse um distúrbio extremamente forte, Klein seria capaz de obter um resultado preciso sobre sua própria situação. Essa também era a razão pela qual ele divinou se havia perigo na missão, mesmo sabendo que Madame Sharon tinha capacidade de interferir na divinação. Ele também sabia que Madame Sharon não era forte o suficiente para afetar esse tipo de divinação. A fim de determinar a situação do capitão, ele decidiu eliminar todas as perturbações e realizar a divinação acima da névoa cinzenta. Ele segurou o pêndulo com a mão esquerda enquanto recitava a declaração de divinação 7 vezes. Ele fechou os olhos e entrou em estado de cogitação. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos e eles voltaram à sua cor normal. Ele olhou para o pingente de topázio e sentiu o coração pesado, pois o pêndulo estava girando no sentido horário. A rotação não era pequena, nem a velocidade lenta. Isso significava que o resultado era positivo. Isso significava que a normalidade de Dan Smith seria perigosa, e o nível de perigo era significativo. Depois que fechou os olhos, Klein apagou o conteúdo anterior e escreveu uma nova declaração de divinação. O motivo do comportamento anormal de Dan Smith. Ele guardou o pingente de topázio e recostou-se na cadeira, e então recitou a declaração de divinação e entrou em um sonho com a ajuda de cogitação. No mundo ilusório e embaçado, ele não podia ver nem descobrir nada. Não havia nada além de névoa cinza. Isso significa que havia informações insuficientes, então a divinação falhou. Klein olhou para a pele de cabra na longa mesa de bronze enquanto murmurava amargamente, desamparado. De repente, ele sentiu uma forte sensação de exaustão. Ele percebeu que era o resultado de uma intensa batalha, rituais contínuos e múltiplas divinações. Klein se envolveu em espiritualidade, estimulou uma rápida descida e voltou à realidade. Ele teve alguns pesadelos naquela noite.
O fim de cada sonho era Kelly vomitando seus órgãos ou Dan Smith com sangue carmesim na boca. Na manhã seguinte, era a vez de Klein ficar de plantão no portão Shanice, então ele chegou cedo à companhia de segurança Blacktor. Naquele momento, Rosanne, Sra. Oriana e os outros funcionários ainda não haviam chegado para trabalhar. Klein atravessou a divisória e viu Dan Smith pela porta aberta, que estava sentado no escritório do capitão. Dan havia tirado o casaco e só estava com uma camisa branca e colete preto. Ele se sentou na cadeira enquanto segurava uma xícara de café nas mãos. Ele estava olhando sem expressão para a parede à sua frente. Seus cabelos pareciam secos, seus olhos cinzentos pareciam opacos e seu rosto também mostrava sinais óbvios de cansaço. Mesmo para o capitão, que passou por muitos incidentes semelhantes, ainda é insuportável perder 2 companheiros de equipe em tão pouco tempo. O coração de Klein doeu quando a cena do espelho quebrado, refletindo Dan ajoelhado diante do cadáver de Kenley com o rosto coberto de sangue carmesim, passou por sua mente novamente. Klein cerrou os dentes e desviou o olhar. Depois de quase 20 segundos, ele se recompôs e estendeu a mão para bater na porta do capitão. Toque! 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 Dan abaixou a xícara de café e seus olhos cinzentos se tornaram sérios novamente. Ele respirou fundo e disse, eu relatei o que aconteceu à Catedral Sagrada, e eles deram uma resposta inicial. A igreja compensará a família de Kenley com 3.000 libras, e o departamento de polícia dará 1.000 libras como pagamento de luto. Um total de 4.000 libras. Para a maioria dos cidadãos de classe média, essa é uma quantidade que não pode ser ganha em uma vida inteira. O salário semanal de Kenley era de 7 libras, gerando uma renda anual de 364 libras. Adicionando qualquer bônus e renda adicional, ele ganharia pelo menos 380 libras. 4.000 libras equivale a 10 anos de sua renda. Tal quantia pode fornecer pelo menos 200 libras de rendimento por ano. Embora dinheiro não possa compensar a perda de Kenley, no momento é a única coisa eficaz, Klein teve muitos pensamentos antes de finalmente suspirar. É tudo o que podemos fazer. A Igreja da Deusa da Noite Eterna não podia ser criticada quando se tratava de tais assuntos. Dan puxou sua gola e disse em uma voz profunda, vá ao subterrâneo e assuma o plantão de Royale. Tudo bem. Klein assentiu levemente. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Então, ele ouviu o capitão acrescentar como se estivesse falando consigo mesmo. Mandaremos Kenley para casa mais tarde. Levar Kenley para casa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua noiva, como reagirão? Klein sentiu um aperto no coração, e ficou de alguma forma feliz por não ter que enfrentar tanta tristeza. Ele sabia que era a mentalidade de um escapista, mas estava com muito medo de ver a agonia nos olhos dos pais de Kenley, ou como sua noiva pareceria perder a alma. Ele tinha medo de ver suas expressões de ressentimento oculto, e medo de ouvir seus soluços e choros. Klein acelerou o passo e correu para o portão Shanice. Ele completou a mudança de plantão com Royale em silêncio. Ele sentou na sala de vigia e, ocasionalmente, pegou seu relógio de bolso prateado, observando o tempo passar lentamente. Após um período de tempo, Klein de repente ouviu sons ilusórios que se sobrepunham. Ele viu os 4 pontos pretos aparecerem nas costas da mão e entendeu que era justiça, enforcado ou só orando para o louco, mas ele não tinha como responder imediatamente. Ele só podia esperar até que a notificação terminasse e ver no dia seguinte, quando voltasse para casa. Tendo acabado de pegar as chaves para abrir a porta de sua casa, Klein viu a serva Bela limpando a mesa de jantar enquanto sua irmã Melissa, que estava bem vestida, e seu irmão Benson desciam as escadas. Vocês não foram à missa semana passada? Perguntou Klein curiosamente. Benson sorriu e disse, parece a memória de uma pessoa que não dormiu a noite toda. Hein? Klein parecia ainda mais confuso. Hoje é o primeiro dia em que o retorno do Conde estará vendendo ingressos, explicou Melissa. Klein bateu na testa e tirou o chapéu. Estive muito ocupado recentemente, esqueci completamente. Especialmente nos últimos 3 dias, ele acrescentou com um suspiro. Melissa olhou para ele com preocupação e disse, seu café da manhã está na cozinha. Coma e durma um pouco. Benson e eu achamos que, já que estamos saindo, podemos visitar a Catedral de Santa Selena e assistir à missa. Tudo bem. Klein acenou e se despediu de seu irmão e irmã. Ele tomou um café da manhã simples e voltou para seu quarto. Depois de fazer o trabalho preparatório, ele deu 4 passos no sentido anti-horário e entrou no mundo acima da névoa cinzenta.
Ele viu que as estrelas vermelhas correspondentes de Justiça e Enforcado estavam pulsando levemente. Ele estendeu a mão direita e emanou sua espiritualidade. Então, imagens borradas se formaram diante de seus olhos. A oração da senhorita Justiça soou em seus ouvidos. Eu rezo para que me ouça. Por causa do incidente de Quilangos, meu pai contratou um Beyonder para me proteger. Há também outros que estão me vigiando secretamente. Não foi fácil finalmente encontrar uma oportunidade de orar a você. Eu gostaria de solicitar uma licença do encontro na próxima semana. Acredito que isso vai passar em breve. Klein subconscientemente olhou para a imagem embaçada. A imagem estava cheia de névoa e parecia haver uma enorme banheira com água ondulando. Justiça estava enrolada em uma toalha de banho. Ele retraiu o olhar e começou a ouvir a oração do enforcado. Sua descrição era diferente da de Justiça, mas ele estava fazendo o mesmo pedido. Ele também precisava pedir uma licença devido às consequências da morte de Quilangos. Klein assentiu levemente e respondeu às suas orações, respectivamente. Estou ciente. Então, ele enviou uma mensagem para a Estrela Carmesim do Sol. O próximo encontro será cancelado. Cidade de Prata. Derek Berg estava prestando atenção no campo de treinamento. O céu acima de sua cabeça ainda estava escuro, com ocasionais relâmpagos que iluminavam o céu. De repente, sua visão ficou embaçada e ele viu a névoa espessa e o antigo palácio que parecia a casa de um gigante. Ele também viu o Senhor Louco, sentado nas profundezas do nevoeiro cinzento. O próximo encontro será cancelado. Sua voz reverberou, mas a visão de Derek já havia retornado ao normal. Ele não ficou chocado com um incidente tão mágico porque o Senhor Louco entrava em contato com ele dessa maneira para lembrá-lo antes de cada reunião. Derek olhou subconscientemente para a mulher à sua frente, um membro do conselho de 6 membros da Cidade de Prata, Pastor Loidia. Essa especialista aterrorizante ficava alternando entre um sorriso e a indiferença, se mantendo distante. Ela disse a todos os jovens do campo de treinamento que eles se juntariam às tropas de patrulha em breve e cuidariam dos monstros das trevas nas proximidades. Não seria mais um treinamento. Anciã Loidia não notou nada de estranho. Ela parece estar ficando cada vez mais estranha. É porque há um espírito maligno de um Beyonder de alta sequência entre as almas que ela possui. Pensou Derek. Klein voltou ao quarto, se jogou na cama e rapidamente adormeceu. Ele sonhou com o que havia acontecido nos últimos dias. De repente, sentiu como se estivesse sendo sacudido por alguém, e de repente acordou. Klein abriu os olhos e viu uma mão gigantesca de osso branco. A mão parou e jogou uma carta na cama, e então desapareceu no ar. A resposta do Sr. Azik. Klein pegou a carta, cheio de esperança. Lord of Mysteries, capítulo 203. Mutante. Klein abriu a carta, se sentindo nervoso e ansioso para ler a resposta de Azik. Pensei em algumas possibilidades sobre o cenário que você descreveu, e lembrei de algumas coisas sobre vampiros e mutantes. Os vampiros naturais já estavam à beira da extinção antes dos dragões e gigantes descerem do palco da história mundial. Mais tarde, podiam ser descobertos ocasionalmente. Os vampiros sobre os quais geralmente falamos, bem como os mencionados nos folclores, são mais parecidos com Beyonders. Lembro que o nome de uma poção em um caminho específico é chamada vampiro. Se seu superior está agora em um estado meio louco, é muito provável que ele tenha consumido essa poção por engano. O resultado da mistura de 2 poções de diferentes caminhos garante um estado semi-insano. Sim, me lembro vagamente que o caminho da noite eterna, que você conhece como caminho sem sono, pode trocar nas sequências altas com o caminho da morte e o caminho dos gigantes. Mas isso não inclui o caminho vampiro. É claro, não podemos descartar a possibilidade de seu superior ter aceitado de bom grado. Afinal, vampiros têm uma longa vida, constituição excepcional e excelente aparência. Quando comparado com esses benefícios, aceitar um estado de meia insanidade é razoável. Klein congelou quando leu a carta. Ele não esperava que o Sr. Azik lhe desse tanta informação. O caminho morte também é conhecido como o caminho coletor de cadáveres. Suas sequências altas podem ser trocadas com um caminho sem sono. Eu descobri disso no diário do Imperador Roseli. Mas pensar que também pode ser trocado com o caminho gigante após a sequência 4. O caminho gigante é o que a Cidade de Prata possui, que também é o caminho do atual deus do combate. Sempre suspeitei que o rei gigante Almir fosse o antigo deus do combate. Sim,
O diário do imperador Roselle descreveu a igreja da deusa da noite eterna e a igreja do deus do combate como inimigos mortais. Seria porque os caminhos que eles possuem podem ser trocados em sequências mais altas? Se eu seguir essa linha de pensamento, posso encontrar uma explicação sobre o motivo pelo qual as três igrejas antigas, a Igreja do Senhor das Tempestades, a Igreja do Eterno Sol Ardente e a Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria, estão em desacordo uns com os outros. Isso ocorre porque os caminhos de marinheiro, bardo e leitor podem trocar nas altas sequências. Sim, durante o final da época anterior, a Era Pálida, é provável que a queda da morte tenha sido causada pela deusa da noite eterna e pelo deus do combate. O capitão está normalmente perfeitamente bem, fora sua memória fraca. Ele não mostra sinais de meia insanidade. Posso descartar a possibilidade dele ter consumido a poção vampiro. Sr. Azik lembrou de várias coisas recentemente. Poderia a fome futiva ter realmente estimulado suas memórias? Klein assentiu e continuou lendo a carta. Mutante não é o nome de uma espécie em particular. É mais como a descrição para muitas criaturas semelhantes. Em circunstâncias normais, eles não são diferentes de um humano comum, mas há um desejo inato, reprimido e distorcido em seus corações. Esse desejo irrompe quando eles entram em contato com uma determinada cena ou objeto. Eles se tornam monstros, sucumbindo aos seus desejos de sangue e massacre. Depois de tudo acabar, eles voltarão ao normal novamente. Eles se tornam um pouco mais impiedosos e insensíveis após cada vez que seus desejos surgem, e isso continuará até que suas almas fiquem completamente distorcidas. O único exemplo disso que me lembro é o lobisomem. Eles são semelhantes aos humanos e, na maioria das vezes, não podem ser distinguidos usando a maioria das habilidades Beyonder. Mas, durante a lua cheia, os desejos distorcidos em seus corações se intensificam e seus corpos também mudam. Seu superior pode ser um mutante em potencial. A morte do seu companheiro de equipe pode ter desencadeado sua verdadeira natureza. Essas são apenas minhas suposições pessoais. Não posso garantir que não há outras possibilidades, pois não recuperei todas as minhas memórias. Talvez sua teoria de ser um precursor da perda de controle também possa explicar isso. Não há como salvá-lo se ele consumiu a poção vampiro, ou se ele é um mutante. Claro, muitas pessoas teorizaram que os mutantes eram originalmente seres humanos comuns, mas foram submetidos a alguma estranha maldição ou corrompidos por algum deus maligno ou demônio, e então se transformaram em diferentes monstros sob certas circunstâncias. Além disso, não tenho muita certeza se você pode tratá-lo quando perceber os sinais de aviso de perda de controle. Aconselho que você relate isso diretamente ao superior de seu superior, e torça para que ainda haja tempo. Klein olhou seriamente para a mesa depois de abaixar a carta, e entrou em uma profunda reflexão. Ele tinha que admitir que a teoria de um mutante era muito possível, mas não conseguiu eliminar a possibilidade de que isso era um sinal de alerta para a perda de controle. Tudo o que posso fazer é esperar pela resposta da Madame Dali. Enviei a carta 2 noites atrás, então ela deveria ter recebido a carta ontem de manhã. Se ela respondeu imediatamente, eu deveria ter recebido a carta ontem à noite ou hoje de manhã. É quase meio-dia. O mensageiro não ousa chegar perto do portão Chanis? Ou Madame Dali ficou ocupada com alguma coisa? Klein balançou a cabeça. Ele ainda se sentia exausto, então usou cogitação para se forçar a dormir. No mundo nebuloso, Klein foi subitamente acordado. Ele sabia que estava sonhando. Ele então viu Dan Smith, em seu casaco preto, aparecer em sua frente. Respondendo de maneira coerente com um sonho normal, Klein o cumprimentou com atraso. Bom dia. Capitão. Dan assentiu levemente e disse. Leonard encontrou uma pista quando estava investigando o caso Manevus. Ele precisa de sua ajuda. O espreitador de mistérios que a Catedral Sagrada enviou não chegará até amanhã de manhã por causa de um problema no trem. Tudo bem, Klein respondeu com um tom fugaz. Dan pensou por um momento antes de acrescentar. Não há necessidade de você retornar à Rua Zolteland. Vá para a Rua Oves número 62 diretamente. Leonard estará esperando lá. Ultimamente tem sido difícil para você. No momento em que ele terminou sua frase, o sonho de Klein se despedaçou. Klein instintivamente abriu os olhos. Rua Oves. Não é a área do clube de divinação, onde meu colega de classe Velch e o membro da Ordem Aurora moravam. Ultimamente há muitos incidentes, um após o outro, como se estivessem culminando em algo. Klein pensou enquanto se levantava lentamente.
Ele se lavou no banheiro antes de vestir uma camisa branca, colete marrom e casaco preto. Então pegou seu chapéu e foi até a sala de estar. Ainda não eram 11, e Benson e Melissa não tinham voltado para casa. Klein informou a Bella que estava saindo e que ela não precisava preparar o almoço para ele. Ele então pegou uma carruagem pública até a rua Oves e viu o poeta da meia-noite, Leonard Mitchell, cujos cabelos bagunçados exalavam beleza, esperando por ele na casa número 62. Leonard ainda estava de camisa branca fina, apesar do clima frio de setembro, e usava calças bege combinando. Ele olhou para Klein e disse, este pode ser o edifício alugado por Lanevus com um nome falso. Como você descobriu? Klein perguntou por curiosidade. Leonard apontou para a cabeça. Desde que você encontrou uma pista de Rudy Eugene e suspeitou que Lanevus provavelmente estivesse conectado àquele membro da Ordem Aurora, o comerciante de tecidos sírios Arapis, eu tive que mudar minha linha de pensamento depois que minhas investigações normais não revelaram nada. Comecei então a investigar a Ordem Aurora. O relatório anterior me disse que Sirius tinha interações com muitos moradores da Rua Oves, então procurei cada um deles e encontrei um problema com este. Que problema? Perguntou Klein. Leonard levantou as sobrancelhas. Um problema óbvio. O hóspede daqui aparece muito raramente. Ele alegou estar indo ao continente sul para fazer negócios após a morte de Anas Vincent e nunca mais voltou. Seus registros são muito realistas e a polícia não descobriu nada. Isso pode ser apenas uma coincidência. Klein franziu as sobrancelhas. Claro, uma coincidência. Mas quando mostrei aos moradores por aqui a foto de Lanevus, um velho sentiu que se parecia com o morador do número 62, exceto pelos óculos, que eram diferentes. Leonard tirou uma fotografia em preto e branco do bolso. Por que você não disse isso antes? Klein reclamou interiormente. Ele entrou no número 62 da Rua Oves com Leonard, a pedido do poeta, começou a adivinhar se havia compartimentos escondidos ou câmaras secretas. O resultado foi positivo. Há uma câmara secreta ou compartimento escondido neste edifício. Klein escreveu outra declaração de divinação. Se sentando no sofá, ele fechou os olhos enquanto recitava. 7 vezes depois, ele entrou em um sonho. Sua visão ficou embaçada. No mundo embaçado, Klein viu uma estante de madeira. Ele viu fileiras e mais fileiras de livros. Ele viu que um dos livros havia sido levado embora. Ele viu a superfície de madeira, ao lado do livro, aberta, revelando um compartimento escondido. A cena desapareceu rapidamente. Klein abriu os olhos e disse a Leonard, no escritório. Klein enrolou o pêndulo de topázio no pulso e seguiu Leonard para o escritório. Ele viu a estante de madeira que havia visto em seu sonho. Poxa, esse livro, o lugar que ele está cobrindo tem um compartimento escondido. Klein apontou para o livro mais próximo do lado. Então é aqui. Não consegui encontrar nada quando procurei e não tive escolha a não ser voltar para a Rua Zouteland para pedir ajuda, resmungou Leonard enquanto se aproximava. Ele pegou o livro que Klein havia apontado. Depois de procurar um pouco, ele finalmente encontrou o mecanismo para abrir o compartimento secreto. Havia uma carta no compartimento secreto. Uma carta? Lanevus escondeu uma carta aqui? Klein achou isso extremamente estranho. Depois que ele divinou para ver se havia algo perigoso na carta e recebeu uma resposta negativa, Leonard pegou a carta e abriu o envelope não marcado. Pegando a carta, Leonard a desdobrou. Klein se inclinou para frente para ver o conteúdo. Tudo o que viu foram os primeiros parágrafos da carta. Ha ha ha, parabéns. Parabéns por finalmente encontrar esta carta. Isso significa que você não é muito estúpido, nem muito lento. Você se qualifica para participar deste jogo de vida ou morte que eu criei. Crianças trabalhadoras que morrem antes do tempo. Trabalhadores de fábrica que raramente vivem mais de 10 anos após entrar nas fábricas por causa de suas condições de trabalho. Trabalhadoras que se arriscam a pegar doenças graves por um salário horrível. Vejo ressentimentos sem limites em torno de cada fábrica, tornando o ambiente opressivo e sombrio. Este é o pior dos tempos, e também o melhor dos tempos. Nosso jogo será realizado sob tal cenário. Tolos, preparem-se, eu vou dar uma dica. Lord of Mysteries, capítulo 204. Visitante. Klein e Leonard ergueram o olhar da carta e se olharam. Eles murmuraram. Ele é louco, certo? Lanevus é, na verdade, um lunático.
Um lunático que realmente tem um transtorno delusional e uma personalidade antissocial, Klein pensou e sentiu um aperto no coração. Ele rapidamente redirecionou o olhar para a carta. Damas e cavalheiros, a dica é que eu coloquei uma bomba em Tingen, uma bomba que ficará mais forte com o tempo. Procurem e cuidem dela antes que exploda. Se vocês perderem o jogo, haverá um boom e toda a cidade de Tingen será reduzida a ruínas. Confiem em mim, não estou mentindo sobre isso. Lanevus, que gosta de dar aos amigos surpresas agradáveis. Uma bomba? Klein olhou para Leonard e murmurou para si mesmo, perplexo. Leonard segurou a carta contra a luz do sol e olhou enquanto a virava. Ele não encontrou mais nenhuma pista. O termo bomba é provavelmente uma expressão. Nunca ouvi falar de uma bomba que possa ficar mais forte. Klein franziu as sobrancelhas e disse, pensativo, não, quero dizer, ele pode estar usando bomba para fazer referência a algo em misticismo. Como um ritual maligno que acumula poder continuamente. Leonard inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo algo e, de repente, sua expressão ficou solene. Ele assentiu enquanto seus olhos verdes se contraíram. Talvez tenha razão. Não há uma descrição no início da carta? Crianças trabalhadoras que morrem antes do tempo, trabalhadores de fábrica que raramente vivem mais de 10 anos após entrar na fábrica por causa de suas condições de trabalho, trabalhadoras que correm o risco de desenvolverem doenças graves por um salário miserável. Ressentimento sem limites em torno de cada fábrica. Talvez essa seja a fonte de energia que fortalece constantemente a bomba de Lanevus. Sim, é muito provável. De repente, Klein ficou tenso e disse, precisamos informar o capitão imediatamente. Leonard riu e disse, não há necessidade de ficar tão nervoso. Você deve saber que Lanevus é um vigarista. A parte em que ele disse que não mentiu pode ser uma mentira. Claro, independentemente disso, temos que voltar a Ruas Outeland para reportar ao capitão. É melhor pedirmos à Catedral Sagrada para enviar um especialista em misticismo para encontrar a localização do altar através do acúmulo anormal de ressentimento. Alguém está aparentemente muito familiarizado com o protocolo. Mas por que montar um altar assim precisaria da ajuda de Rudy Eugen? Que papel um psiquiatra teria nisso? Klein não se opôs à ideia. Ele saiu do número 62 da Rua Oves com Leonard, e foi de volta para Ruas Outeland em uma carruagem alugada. No momento em que entraram na companhia de segurança Blacktor, Klein viu dois rostos familiares, um voluptuoso e um magricela. Eram a esposa e a irmã de Maynard. Elas ainda estavam em vestidos e chapéus pretos, a fina e preta seda escondia seus rostos. As duas damas estavam conversando com Rosanne. Quando de repente viram Klein voltar, elas viraram e se aproximaram. Vocês realmente são os melhores nesta indústria. A senhora Maynard assentiu levemente e disse em voz baixa, estou muito satisfeita com o resultado, e também estou impressionada com seu trabalho. Aqui está a recompensa que merecem. A mulher magricela passou um saco de papel marrom claro para Klein. Estava cheio de pilhas grossas de dinheiro. Havia notas de 10 libras, 5 libras, 1 libra e também de 5 e 1 sole. É um total de 230 libras, disse claramente a dama magricela. Klein não estava com ânimo para prestar atenção ao dinheiro. Ele o passou para Rosanne e disse, leve para a senhora Oriana. Duvido que as duas respeitáveis damas cometessem um erro ao contar o dinheiro. Naquele momento, ele viu pelo canto dos olhos o jornal honesto da cidade de Tingen nas mãos da senhora Maynard. No ponto mais destacado da primeira página, havia duas notícias. Viúva de velho barão morre em envolvimento com o assassinato do deputado Maynard. Prefeito Dennis é culpado pelo agravamento da segurança pública em Tingen nos últimos 3 meses e renuncia. Então essa é a desculpa oficial para o caso de Madame Sharon? Ainda não li o jornal de hoje. Klein assentiu para as duas damas e seguiu Leonard pela divisória até o escritório do capitão. Como foi? Encontraram alguma pista? Dan Smith fechou o documento, levantou a cabeça e olhou para Klein e Leonard com seus profundos olhos cinzentos. Encontramos uma carta deixada para trás por Lanevus. Leonard não forneceu mais descrições e simplesmente passou ao capitão a carta cheia de loucura e provocação. Dan abriu a carta e a leu rapidamente. Ele esfregou as têmporas enquanto dizia, ele é realmente um lunático. Ele é apenas sequência 8, sequência 7, no máximo. Klein concordou do fundo do seu coração.
Lanevus é uma figura perigosa que pode prejudicar a estabilidade da ordem social. Mesmo que ele seja fraco, não podemos menosprezá-lo. Então, ele contou ao capitão sobre a suposição dele e de Leonard. Dan tocou seu cabelo e disse, também acho isso. Vou imediatamente enviar um telegrama para a Catedral Sagrada e pedir que enviem um especialista em misticismo para nos ajudar. Quem sabe o quão perigosa a bomba de Lanevus pode ser. Temos que ser extremamente cuidadosos. Quando a Catedral Sagrada me responder, organizarei o que vier a seguir. Klein e Leonard trocaram olhares e assentiram simultaneamente e responderam, tudo bem. Aproveitando o momento em que o capitão estava enviando um telegrama para a Catedral Sagrada, Klein voltou à recepção para pegar uma cópia do jornal honesto de Tingen com Rosanne. Ele ficou na divisória e leu os 2 artigos com toda a sua concentração. A viúva do velho barão da família Coy, Madame Sharon, foi suspeita de estar envolvida na morte súbita do deputado Maynard. A polícia recebeu uma dica e entrou em ação à noite. Eles descobriram que Madame Sharon e seu cúmplice haviam feito seus servos desmaiarem para realizar uma cerimônia pagã em seu quarto. Eles se recusaram a se render e tentaram resistir à prisão, resultando na morte de um heróico policial. Finalmente, Madame Sharon e seu cúmplice pagaram o preço por suas más ações com suas vidas. Prefeito Dennis é culpado pelo agravamento da segurança pública em Tingen nos últimos 3 meses e renuncia. Ele também anunciou que não iria concorrer à reeleição no próximo ano. Nos próximos meses, o vice-prefeito, Sr. Harry, assumirá as responsabilidades do prefeito, um heróico policial. Essa é a descrição de Kenley? Klein suspirou. Ele sabia que era a melhor maneira de lidar com a situação. De acordo com as regras internas dos Falcões Noturnos, para impedir que as forças do mal se vingassem de seus familiares, seus nomes seriam mantidos em sigilo, mesmo que eles sacrificassem suas vidas. Ele dobrou o jornal silenciosamente e o devolveu à mesa da recepção. De repente, Klein viu um visitante entrando. Era uma jovem dama, na casa dos 20, no máximo. Ela estava com um chapéu de babados e um vestido largo. Tinha feições faciais adoráveis, cabelos loiros, olhos verdes e um temperamento deprimido, mas silencioso. Ela era muito bonita. A coisa mais atraente sobre ela era seu estômago, que estava grande. Parecia estar grávida de mais de 7 meses. Klein ficou atordoado e sentiu que já havia visto a jovem grávida antes. De repente, ele ouviu Leonard dizer surpreso, Senhorita Megose? Megose! Sim, a jovem que foi enganada por Lanevus. Ela está grávida do filho de Lanevus, e como tal, pode haver algo errado com sua saúde mental. Ela diz que seu filho canta e até assobia em sua barriga. Klein se lembrou, e não ficou surpreso que Leonard conhecesse Megose. Quando reabriram as investigações de pessoas relacionadas a Lanevus, a foto da dama havia sido vista por todos os Falcões Noturnos. Klein a conheceu ainda mais cedo. Sua tia Cristina, cujas economias haviam sido roubadas por Lanevus, a levou ao clube de divinação para pedir ajuda. Sua tia até perguntou se a criança em sua barriga poderia ser usada para divinação. Então, quando Megose ouviu a voz de Leonard, ela olhou para os 2 vagamente e respondeu educadamente. Olá, senhorita Megose, o que atrás a companhia de segurança Blacktor? Tem algo que gostaria que fizéssemos por você? Klein deu 2 passos à frente e perguntou. Ele ficou muito confuso com a súbita visita de Megose, e sentiu que era uma coincidência extrema. Acabamos de encontrar a carta de Lanevus e Megose vem nos visitar? Megose tocou sua barriga e sorriu levemente. De um jeito ou de outro, de repente pensei em ir a ruas Outeland, e de repente pensei em vir dar uma olhada. Sua saúde mental parece ter piorado. Klein lembrou que ele não havia conseguido ativar sua visão espiritual e verificar a situação de Megose anteriormente. Por isso, ele levantou os dentes e estava prestes a bater seus molares esquerdos. Então, uma série de pensamentos gritaram em sua cabeça em crescente intensidade. Não olhe! Não olhe! Não olhe! Você morrerá! Você irá morrer se olhar! Você irá morrer se olhar! Klein ficou congelado onde estava, como uma estátua, enquanto sua testa ficou coberta de suor frio. Era como ter um pesadelo profundo e pesado do qual ele quase não conseguia acordar. De repente, ele entendeu algo. Ele falhou em ativar sua visão espiritual da última vez, porque sua espiritualidade havia percebido um perigo inimaginável. Isso fez demorar inconscientemente, e então ele perdeu a oportunidade e esqueceu o assunto. Nesse ponto,
Klein ainda não havia digerido completamente a poção vidente, e ainda não havia avançado para a sequência 8, de modo que os avisos de sua espiritualidade ainda eram muito sutis e difíceis de perceber. Mas agora, a previsão espiritual de Palhaço era bastante clara e óbvia. Depois de quase 20 segundos, Klein finalmente se livrou de sua paralisia. Ele olhou de soslaio para Leonard e percebeu que o poeta da meia-noite também estava coberto de suor frio, e seus olhos estavam cheios de horror. De repente, Klein entendeu a que a bomba Lanevus se referia. É o bebê na barriga de Megose. É o bebê que ele deixou para trás. De repente, Klein associou a descrição da carta às respostas de Rude Eugen, e de repente se lembrou de algo que leu no diário do imperador Roselle. Comecei a Revolução Industrial com minhas próprias mãos e inaugurei pessoalmente a Era do Vapor e Máquinas, mas isso só se tornará o foco para a descida de um deus maligno sobre este mundo. As pupilas de Klein se contraíram quando ele pensou em uma possibilidade que instintivamente se recusou a admitir. Não! Isso não está certo! O bebê na barriga de Megose não pode ser filho de algum deus maligno nem um deus maligno esperando para descer sobre o mundo. Não! Por que Rude Eugen faria uma coisa tão besta? Embora seu poder de psiquiatra possa ajudar Lanevus a enganar Megose e usá-la como um recipiente em seu estado semi-inconsciente. Não! O ressentimento das crianças trabalhadoras que morrem antes do tempo e as operárias e trabalhadoras que vivem menos de 10 anos não estão ajudando o filho de um deus maligno a crescer rapidamente. Não! Você não pode olhar diretamente para Deus. Lord of Mysteries, capítulo 205. Arranjo urgente. Klein instintivamente colocou a mão nos bolsos. Ele segurou o charme do sol ardente em uma mão e o apito de cobre de Azik na outra. Ele notou que o feedback frio e gentil do apito havia desaparecido, como se estivesse sendo suprimido por um poder invisível. No entanto, o do charme ainda era quente e reconfortante. Fazendo uso desse sentimento reconfortante, Klein entrou em um estado de meia cogitação. Bloqueando seus sentimentos de preocupação, ele não deixou nada ao acaso. Ele se virou e lançou um olhar para Leonard Mitchell, depois inclinou o queixo na direção de Megose. Ele então controlou sua expressão com suas habilidades de palhaço e sorriu para Megose. Você quer café, chá preto ou nada? Megose acariciou sua barriga como se estivesse ouvindo alguma coisa. Um copo de água morna. De repente, pensei em conversar com vocês sobre Lanevus. Tenho a sensação de que vocês sabem bastante. Quem te disse isso? Leonard não era mais o cara frívolo de sempre. Seu sorriso se tornou bastante rígido. Megose deu uma risadinha repentina. Meu filho me disse. Ele sabe bastante, ele é muito esperto. Klein lutou contra o desejo de xingar. Ele se virou para a divisória e sinalizou para Leonard manter Megose calma. Leonard forçou um sorriso e apontou para o sofá. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. Queremos conversar com você sobre Lanevus. Atrás da recepção, Rosane olhava para a cena, confusa. De repente, ela percebeu que não precisava fazer nada. Klein rapidamente passou pela divisória e diretamente abriu a porta do escritório de Dan Smith, fechando-a atrás de si com um estrondo. Ele viu Dan parecendo chocado antes de ficar sério e dizer com uma voz pesada: Capitão, algo sério aconteceu. Eu sei o que Lanevus quis dizer com bomba. Dan levantou-se e apontou para fora. Megose? Obviamente ele havia ouvido a exclamação chocada de Leonard, mas não conseguia ver os olhares de medo e suor frio nos rostos de seus companheiros de equipe. Klein assentiu e explicou rapidamente. Tentei ativar minha visão espiritual para observar Megose e verificar sua condição mental, mas minha espiritualidade me impediu de fazer a tentativa. Ficou-me avisando para não olhar, que eu morreria se o fizesse. Isso me fez lembrar de um ditado: não se pode olhar diretamente para Deus. Mesmo que o feto na barriga de Megose não seja um deus maligno tentando descer sobre este mundo ou a criação de um deus maligno, é definitivamente uma criatura lendária. Capitão, conectando isso ao altar preto nas memórias de Rude Eugen, às suas habilidades de psiquiatra, e ao mundo trágico descrito na carta de Lanevus, acho que meu palpite está bem próximo da verdade. Lanevus obteve uma magia ritualística ligada ao verdadeiro criador de um membro da Ordem Aurora. Com a ajuda de Rude Eugen, ele transformou Megose em um recipiente para abrigar e acumular um certo poder. Então, esse poder fará uso do ressentimento, opressão e tristeza que cercam as fábricas para crescer rapidamente até sua maturidade. Em outras palavras, o próprio ritual precisa desse ressentimento, opressão e tristeza para ter sucesso.
Dan considerou as palavras de Klein seriamente por quase 20 segundos antes de assentir com uma expressão solene. Vou pedir ajuda à Catedral Sagrada imediatamente. Vamos torcer para que o bebê na barriga de Megose ainda possa esperar. Claro, não podemos simplesmente sentar e não fazer nada. Diga a Leonard para manter Megose calma e fazer companhia a ela, e notifique a Sra. Oriana, Rosanne e o resto. Faça com que todos os não combatentes evacuem. Vou para o outro lado do portão Chanis depois de enviar o telegrama. Temos que nos preparar para o pior, que é se o bebê de Megose nascer antes da chegada de reforços da Catedral Sagrada. Como capitão dos Falcões Noturnos de Tingen, tenho autoridade para usar as cinzas de Santa Selena durante emergências. As cinzas de Santa Selena. As cinzas de uma Beyonder de alta sequência. As principais barreiras no portão Chanis, as preocupações de Klein diminuíram um pouco. Ele rapidamente pensou em outras coisas. Capitão, também podemos pedir reforços aos punidores a mandato e à consciência coletiva, eles devem ter itens sagrados semelhantes. De repente, Klein teve um golpe de inspiração enquanto murmurava consigo mesmo. O caso de Lanevus estava originalmente sob a jurisdição dos punidores a mandato. Velho Neil e eu estávamos lá para ajudar quando um de seus membros mais velhos perdeu o controle. Enquanto ele falava, sua voz foi crescendo. Capitão, você pode perguntar aos punidores a mandato se o membro que perdeu o controle estava rastreando ou mantendo Megose sob vigilância. Você suspeita que ele perdeu o controle porque foi corrompido pelo bebê na barriga de Megose? Eles eram responsáveis por Megose durante a investigação, respondeu Dan seriamente. Não podemos demorar mais. Vá para a Sra. Oriana e o resto. Aproveitarei esse tempo para enviar um telegrama primeiro para pedir ajuda à Catedral Sagrada, depois informarei os punidores a mandato e a consciência coletiva. Sim, também terei que enviar um telegrama ao departamento de polícia e ver se eles podem inventar uma desculpa para evacuar os cidadãos próximos. Tudo bem. Klein deu alguns passos para fora da sala quando de repente se lembrou de algo. Ele pensou na coincidência da súbita visita de Megose, e a imagem do prédio com a chaminé vermelha apareceu em sua mente. Ele se virou rapidamente e disse a Dan, Capitão, mais uma coisa. Você se lembra das coincidências de que falei? A pista para o caderno da família Antigonus na casa em frente ao sequestro, Rei Bieber que não conseguiu escapar de Tingen a tempo, Anas Vincent se expondo por causa de uma coincidência e como um membro da Ordem Aurora perdeu a vida porque ele me encontrou por acaso, etc. Todas essas coincidências são muito sutis e difíceis de detectar, mas o fato de Megose de repente ter nos procurado logo depois que descobrirmos a carta de Lanevus é bastante claro. Essa coincidência já foi revelada para nós, não está mais escondida. Eu acho que a pessoa por trás disso logo aparecerá. Além disso, por que a Madame Sharon se arriscaria a matar o deputado Maynard? Isso também é uma coincidência? Dan pensou a respeito e deu uma resposta solene. Vou incluir esse ponto no telegrama. Klein não perdeu mais tempo. Ele saiu do escritório e foi direto para o escritório de contabilidade do lado oposto, e encontrou a Sra. Oriana, que estava preparando o orçamento para os últimos 3 meses do ano. Ela queria completá-lo antecipadamente, caso o capitão se esquecesse novamente. Quando viu Klein entrar, ela o cumprimentou com um sorriso. Rapaz, que reembolsos você tem que pedir hoje? Klein exalou. Senhora Oriana, estamos de férias hoje. Volte para casa imediatamente. Oriana congelou por um momento, olhando para o rosto sério diante dela, aturdida. Alguns segundos depois, ela se levantou, ainda abalada. Tudo bem. Klein acrescentou com pressa. Me ajude a informar o restante dos funcionários do escritório e do arsenal. Vou informar Rosanne. Sim. Oriana nem mesmo arrumou suas coisas. Ela pegou sua bolsa e correu para fora do escritório de contabilidade, e se virou e olhou para Klein depois de entrar no corredor. Ela desenhou uma lua carmesim perto do peito e disse, que todos vocês sejam abençoados pela deusa. Obrigado, Klein respondeu em silêncio. Ele passou pela divisória para a área de recepção e viu Leonard conversando com Megose sobre Lanevus, sua expressão rígida. Klein inclinou-se para Rosanne enquanto enchia um copo de água morna. Ele então sussurrou, vá para casa, é perigoso aqui. Volte amanhã. Rosanne abriu a boca em choque, mas a fechou novamente depois de ver a expressão severa de Klein. Ela abaixou a cabeça e arrumou suas coisas por cerca de 10 segundos, antes de pegar sua bolsa e sair da área de recepção.
No momento em que passava por Klein, ela mordeu o lábio e sussurrou: "Para ser sincera, eu respeito os falcões noturnos tanto quanto odeio as pessoas que se tornam Beyonders." Depois de ver os funcionários evacuarem a companhia de segurança Blacktor, Klein levou um copo de água morna para Megose, inclinou as costas e colocou-o sobre a mesa na frente dela. "Eu tenho algo para resolver, volto em breve." Ao se levantar, aproveitou a oportunidade para se inclinar na direção do ouvido de Leonard e sussurrar: "Mantenha-a aqui." Leonard cerrou os dentes e arregalou a boca em um sorriso. Ele continuou sua conversa com Megose e percebeu que ela estava ficando um pouco inquieta, como se estivesse perdendo o foco. Klein voltou ao escritório do capitão, apenas para perceber que Dan já havia ido para o subsolo. Havia um telegrama em cima da mesa, era a resposta dos punidores a mandato. "Sim. Partiremos imediatamente." "Sim." O punidor a mandato perdeu o controle por causa de Megose. Klein não conseguiu se acalmar enquanto caminhava em direção ao corredor. Ele não sabia se estava esperando o capitão trazer as cinzas sagradas ou que chegassem os reforços. "Eu me pergunto se Beyonders de alta sequência podem se teletransportar." "Acho que não." Ele andou um pouco, subitamente se sentindo em paz, e notou que as lâmpadas a gás dos dois lados do corredor estavam agora tingidas de um azul fraco. No meio da escuridão, Dan seguiu as escadas para o corredor. Na palma de sua mão havia uma caixa quadrada de cinzas, do tamanho de uma palma. A caixa parecia feita de prata pura, mas também parecia ser feita de ossos humanos, e era esculpida com muitos símbolos misteriosos. Klein se sentiu mais frio quanto mais perto ele estava da caixa. Era como se o frio estivesse penetrando rapidamente em seu sangue. O rosto de Dan estava banhado por uma luz azul fria. Ele disse a Klein: "Vá ao portão Chanis e escolha um artefato selado com a maior habilidade ofensiva. Fica a seu próprio julgamento qual escolher. Eu já disse a Seeca e aos guardiões lá dentro. Não se esqueça de considerar os perigos ocultos. Desses, existem 3 artefatos selados de grau 2, que são: já que tirei as cinzas de Santa Selena, Seeca e os guardiões agora não podem deixar suas posições." Nesse ponto, Fry e Royale estavam na casa de Kenley para os preparativos para o funeral. O arcebispo da Catedral de Santa Selena havia ido ao interior para fazer sermões. "Tudo bem." Klein não hesitou, virando-se imediatamente para o subsolo. Quando ele estava chegando ao cruzamento, Klein parou de repente. Ele sabia que a maioria dos artefatos selados atrás do portão Chanis da cidade de Tingen eram de grau 3 e não teria muito efeito sobre o bebê na barriga de Megose, que era, no mínimo, uma criatura lendária. O emblema mutado do Sol Sagrado pode funcionar, mas leva muito tempo para ter um efeito. É inadequado nessa situação. Existem apenas 3 artefatos selados de grau 2 na cidade de Tingen, e todos eles são artefatos muito perigosos que podem facilmente resultar em minha morte. Estimo que seus poderes estejam quase no mesmo nível que o meu charme do Sol Ardente, então não posso me conter. Usarei o charme do Sol Ardente sem hesitar. Seria definitivamente tão poderoso quanto um artefato selado de grau 2, afinal, há o poder de sangue divino nele. Vários pensamentos invadiram a mente de Klein enquanto ele assentia discretamente. Ele procurou pelo charme do Sol Ardente e pelo apito de cobre de Azik em seus bolsos, mas ficou surpreso ao descobrir que a sensação do último estava de volta. Independentemente de ter sido útil ou não, Klein pegou um conjunto de caneta e papel, que era usado para divinação, e escreveu uma mensagem curta. "A pessoa que fez meu destino se tornar desarmonioso e roubou o crânio de seu filho apareceu." Ele providenciou para que Megose entrasse na companhia de segurança Blacktor, na rua Zoltelan número 36. É muito provável que Megose esteja abrigando o filho de um deus maligno. A situação é bastante urgente. Ele então guardou a caneta e dobrou o pedaço de papel. Klein pegou o apito de cobre, ainda no cruzamento do subsolo, e soprou, e logo em seguida viu o gigante mensageiro esqueleto aparecer diante dele. Lord of Mysteries, capítulo 206. Artefatos selados de grau 2. No corredor dentro do profundo e sereno subsolo, o mensageiro ósseo de quase 4 metros de altura desapareceu diante dos olhos de Klein depois de receber a carta. Quando tudo o que restava em seu redor eram as lâmpadas clássicas a gás embutidas nas paredes, ele guardou o apito de cobre de Azik e caminhou em direção ao portão Chanis. Enquanto escrevia a carta, ele já havia decidido qual artefato selado escolher. Em primeiro lugar, seria quase impossível que os artefatos selados de grau 3 tivessem algum efeito sobre o bebê na barriga de Megose.
A não ser que fosse um item como o emblema mutado do Sol Sagrado, que tinha poderes ocultos. Mas, naquele exato momento, e em tal situação, Klein não estava com disposição para explorar ou pesquisar um segredo que poderia ou não existir. E, além disso, a maioria dos artefatos selados traria um certo nível de perigo para o usuário. Assim, Klein eliminou os artefatos selados de grau 3 que enfraqueceriam o usuário sem afetar o inimigo. Em segundo lugar, os falcões noturnos de Tingen não possuíam nenhum artefato selado de grau 1, e apenas 3 artefatos de grau 2. Era um segredo que Klein não sabia no início, mas devido à urgência da situação, Dan fez uso de uma cláusula de emergência e contou a ele a situação geral. Dan Smith não podia segurar nenhum outro artefato selado enquanto segurava as cinzas de Santa Selena. E atrás do portão chinês da cidade de Tingen havia 3 artefatos selados de grau 2, 2-030, 2-078 e 2-105. O nome de 2-030 era Veneno Inesgotável. Ele se originou de um Beyonder com um nome de sequência desconhecido, que de repente enlouqueceu e cortou seu pulso para cometer suicídio, deixando seu sangue fluir para uma xícara de prata comum. Mas quando seu sangue acabou, a xícara de prata não estava cheia e o líquido em seu interior se tornou sedutor e claro como cristal. Era uma tentação tão grande, que mesmo um Beyonder sequência 5 não conseguiu resistir. Depois que bebeu o líquido, ele morreu de envenenamento na mesma hora. Depois que a pessoa morreu, o veneno escorreu por seus poros e se agrupou novamente. Seu volume era o mesmo de antes de ser bebido, nem um pouco a menos. Dan disse que os pesquisadores da Catedral Sagrada suspeitavam que o veneno poderia matar um Beyonder de alta sequência. No entanto, a questão estava no fato de que era quase impossível para um Beyonder de alta sequência ser tentado a beber. Além disso, as características de 2-030 eram óbvias, portanto ninguém o consumiria por acidente. Se alguém quisesse envenená-los, teriam que primeiro capturá-los, dominá-los e depois forçar o veneno garganta abaixo. Mas então, por que ter tanto trabalho? 2-030 tentaria constantemente os seres vivos ao seu redor para que o bebessem. Seu usuário teria que estar constantemente atento em resistir ao seu poder. Qualquer negligência faria com que bebesse o veneno, como se fosse o natural a ser feito. Quando Dan terminou sua descrição, Klein decidiu quase instantaneamente que não escolheria aquele artefato selado. O nome do 2078 era Porta da Morte. Sua aparência era o de uma porta de madeira normal. Qualquer ser vivo que passasse por ela morreria instantaneamente, porém nenhum Beyonder de alta sequência havia participado do teste. Possuía características vivas e constantemente tentava escapar. Poderia mudar sua aparência e se disfarçar em portas pré-existentes. Se o usuário cometesse algum erro, ele perderia o controle. Portanto, precisaria ter cuidado e não passar por nenhuma porta ao seu redor, teria que tentar esperar no local original por ajuda ou atravessar uma parede para escapar. Klein pensou em usar 2-078, mas depois de reavaliar os 2 últimos efeitos, sentiu que a intuição de uma criatura lendária seria bastante aguçada, logo, seria capaz de diferenciar a Porta da Morte das demais. No final, ele decidiu escolher 2-105, seu nome era Ladrão de Vasos Sanguíneos. Parecia um vaso sanguíneo grosso e rígido. Qualquer pessoa que o tocasse, independentemente de estar ou não protegido, teria sua vida roubada. No começo, não seria óbvio, mas, se o contato não for rompido, os efeitos serão visíveis meia hora depois. Dan disse que um herege de sequência 5 o segurou por 2 horas, e se transformou de um homem musculoso na casa dos 30 para um velho encurvado, com pele enrugada, cabelos brancos e ralos e sem dentes. A característica mais importante do 205 era que seu usuário teria a chance de roubar uma habilidade de um alvo dentro de uma distância específica. Até Beyonders de alta sequência poderiam ter suas habilidades roubadas, mas a probabilidade era menor. Dentro de um período de 10 minutos, a pessoa roubada perderia a habilidade correspondente, enquanto que a pessoa que usava o item seria capaz de usá-la habilmente. 10 minutos depois, a habilidade desapareceria e a pessoa roubada precisaria esperar alguns dias para se recuperar. Independentemente de funcionar ou não, pelo menos aumentará um pouco a probabilidade de sucesso. Eu sou o Rei do Céu e da Terra que brande boa sorte, afinal. Além disso, nosso principal objetivo é apenas tomar precauções e fazer os preparativos para lidar com o pior cenário possível. Não teremos necessariamente que agir. Felizmente, os reforços chegarão em breve. Klein parou do lado de fora da sala de guarda, sem mostrar mais sinais de hesitação.
E como não planejava usar o artefato sozinho, Klein não estava preocupado com os efeitos negativos do artefato selado 2-105. Seu plano era entregá-lo a Leonard, já que ele já possuía o charme do Sol Ardente e o apito de cobre de Azik, que ele não tinha ideia se ainda estaria ou não suprimido. Meu querido poeta, é hora de mostrar seu verdadeiro segredo, Klein murmurou para si e viu Seacatron em pé na sala de guarda. Com seus cabelos brancos e olhos negros, a autora de Meio Período permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Por que você não guarda o portão Shanice? Sou mais forte e mais experiente que você. Mas você não tem o charme do Sol Ardente", Klein respondeu com um sorriso. "Senhora, eu já sou sequência 8. Aqui também não seria seguro. Existem muitos artefatos selados que possuem características vivas que estão ansiosos para agir. Bem, se falharmos, as pessoas aqui definitivamente não sobreviverão. Nosso objetivo no andar de cima é ganhar tempo e esperar por reforços. Pode ser mais seguro do que estar perto do portão Shanice." Seacatron franziu os lábios lentamente e desenhou uma lua carmesim no peito. "Que a Deus os abençoe." Como Dan não teve tempo de escrever o documento, Klein não pôde entrar diretamente no portão Shanice. Tudo o que ele fez foi assistir Seacatron abrir uma pequena fenda e entrar. Depois de alguns minutos, ela apareceu na porta, segurando um vaso sanguíneo espesso, pálido e manchado de sangue na mão esquerda. Klein estendeu a mão para pegá-lo, e imediatamente sentiu uma corrente fraca surgindo em seu corpo. Na recepção da companhia de segurança Blacktor, Leonard já havia se livrado de seu estado rígido de antes, e sua expressão não parecia normal ao falar sobre a casa recentemente descoberta que Lanevus havia alugado antes. "É mesmo? Ele nunca me falou sobre isso", Megose respondeu normalmente, franzindo levemente as sobrancelhas. Então, ela agarrou seu cabelo loiro, puxou um punhado e jogou-o casualmente na lata de lixo ao seu lado. Leonard ficou pasmo. Ele engoliu a seco com dificuldade, e suas mãos estavam cheias de suor frio mais uma vez. Klein subiu as escadas para o segundo andar com o ladrão de vasos sanguíneos na mão esquerda. Ele olhou para a porta que dava para a sala de descanso dos Falcões Noturno, onde Dan Smith estava em silêncio em seu casaco preto. Seus olhos eram cinzentos e profundos, como quando eles se conheceram. "Me reintroduzindo, Falcão Noturno, Dan Smith." A voz do passado soou nos ouvidos de Klein, e a cena de Dan ao lado do cadáver de Kennedy passou por sua mente. Havia sangue por toda a sua boca. De repente, ele se calou e se aproximou, levantou a mão esquerda e disse: "Capitão, eu escolhi o artefato selado 205. Estou pensando em deixar Leonard usá-lo." Dan assentiu levemente. Ele não perguntou o porquê, mas se virou e apontou para o escritório enquanto falava. A Catedral Sagrada enviou um telegrama. Eles disseram que reuniram imediatamente uma equipe de fortes Beyonders e nos pediram que conseguíssemos o máximo de tempo possível e tentássemos esperar. Sobre essas coincidências, eles não deram nenhuma resposta. Acho que eles ainda não têm conclusões. Ou talvez a pessoa que lida com os telegramas não conheça a situação real e não tenha como saber. Como sabe, temos que fazer o melhor uso possível do tempo. Os telegramas não podem demorar muito. Sim. Klein assentiu. Ele se aproximou da divisória e olhou para fora enquanto dizia: "Como está a situação?" "Nada estranho até agora." Dan olhou para a caixa de cinzas da Santa em sua mão esquerda. Vendo como Leonard e Megose estavam se divertindo conversando, Klein não os interrompeu. Ele se retirou para a sala de recreação dos Falcões Noturnos e encarou Dan com o corredor entre eles. Nesse momento, Dan soltou uma risada de censura. "Você não se esqueceu de nada?" "O quê?" Klein respondeu, intrigado. Dan olhou de soslaio para ele e disse: "Dali me disse para me explicar para você, hein?" Klein estava atordoado, pois não conseguia entender o que o capitão queria dizer com isso. Depois de 2 segundos, antes que Dan pudesse responder, ele de repente entendeu. Madame Dali não respondeu imediatamente porque achou desnecessário. Ela encaminhou o assunto ao capitão e deixou que ele se explicasse. Isso significa que não há nada sério com o capitão. Nesse momento crítico, Klein repentinamente sentiu uma onda de alegria dentro de si. Lord of Mysteries, capítulo 207. Guardião. Dan suspirou. Eu queria mandá-lo para longe naquela hora, pois estava prestes a fazer algo que envolvia os segredos da igreja e dos Falcões Noturnos. Mas a morte de Kenley deixou minha mente em caos. Naquele momento,
Tudo o que eu consegui pensar foi em uma desculpa desajeitada, dando assim a você a oportunidade de testemunhar o que eu estava fazendo. Que segredo é esse? Klein pressionou, agora mais à vontade. Ele havia quase esquecido da ameaça do filho do deus maligno ou da existência de uma criatura lendária lá fora. Dan pensou bem antes de dizer, pode haver uma lei no misticismo. E, mesmo que eu não tenha lido muitos livros, ainda estou ciente do que uma lei significa. Esta lei é chamada Lei da Indestrutibilidade das Características Beyonder. As características de um Beyonder nunca são destruídas nem reduzidas. São apenas passadas de um portador para o próximo. Os olhos de Klein se arregalaram. De repente, ele percebeu e perguntou, pensativo. Por exemplo, os artefatos selados, objetos misteriosos ou os ingredientes principais de uma poção que são deixados para trás por Beyonders que perderam o controle. Correto. Dan assentiu solenemente. Este não é apenas o caso dos Beyonders que perdem o controle, é o mesmo para os Beyonders normais, depois que morrem. O mesmo, Klein refletiu sobre a descrição de Dan, agora tendo uma sutil ideia do que o capitão estava fazendo. De repente, ele lembrou de quando o palhaço de terno morreu, ele se lembrou da esfera de sangue azul do tamanho de um polegar que estava suspensa ao lado do cadáver do palhaço. A explicação de Fry foi que sempre haveria transformações estranhas depois que um Beyonder morresse. Dan continuou com seus profundos olhos cinza, mas o que há de diferente nos Beyonders que perdem o controle é que um Beyonder que morre normalmente não deixa para trás ingredientes ou objetos. Eles são equivalentes a uma poção que corresponde às suas sequências, exceto que lhes falta uma certa quantidade de ingredientes suplementares. Equivalente a poções. Equivalente a poções. Klein apertou os olhos quando um lampejo de inspiração passou por sua mente. A escuridão sem fim em sua mente foi iluminada naquele instante. De repente, ele entendeu muitas coisas, descobrindo por que os caminhos de sequência não se tornariam inexistentes, mesmo que as criaturas usadas como ingredientes principais fossem extintas. Além de usar substitutos, pode-se simplesmente usar os restos de Beyonders. Essa também deve ser a razão pela qual eles só distribuíam poções completas nas sequências mais altas. Outro motivo é impedir que a fórmula seja revelada a pessoas que são adeptas em rituais de divinação ou mediunidade. Muitas suposições passaram pela cabeça de Klein. Dan olhou para a sala de recreação e explicou com uma voz profunda. Alguns anos atrás, não me lembro exatamente quantos anos atrás, mas eu não era o capitão dos Falcões Noturnos naquela época. Eu inesperadamente percebi esse problema e, depois de falar com Dali, que havia acabado de se tornar um Beyonder, enviei imediatamente um relatório à Catedral Sagrada, que me disse para guardar segredo e me deu duas opções. Essa também é a razão pela qual sou eu, e não Dali, quem está explicando isso para você. Quem expõe é responsável por isso. A primeira opção era fingir que não sabia de nada, assim como um grande número de capitães e diáconos dos Falcões Noturnos, e permitir que a Catedral Sagrada continuasse lidando com os restos mortais de Beyonders que morreram por meios normais. A segunda era para eles me darem um ritual único e simples e as técnicas correspondentes. Isso me permitiria consumir temporariamente os itens produzidos pelas características únicas dentro de um período limitado de tempo. Isso é adequado apenas para sequências do mesmo caminho no meu nível ou inferior. Isso aumentaria minhas características Beyonder, e eu também me tornaria mais poderoso. Em termos de habilidades em relação aos sonhos, meus poderes agora não são muito diferentes dos de um sequência 6. Essa também é a razão pela qual me atrevi a lidar com Madame Sharon. Então é por isso. Em pensar que algo assim existe, Klein exalou lentamente. Ele finalmente entendeu por que não conseguiu apresentar uma explicação lógica, apesar de seus esforços. Era porque ele não tinha todas as informações relevantes e não foi capaz de preencher as lacunas. Sim, isso corresponde à lei da indestrutibilidade das características Beyonder. Consumir essas características causaria uma mudança qualitativa no capitão por acúmulo constante? Klein deixou seus pensamentos vagarem. Depois de olhar para ele, Dan soltou um sorriso amargo. Escolhi a segunda opção, mas não porque queria me tornar mais poderoso. Se eu quisesse me tornar mais poderoso, digerir rapidamente a poção e avançar é a melhor e mais direta opção. Sim, Klein sinceramente concordou. A consolidação das características das poções de mesma sequência aumentará o risco de perder o controle ao mesmo tempo em que melhora suas habilidades, certo? Dan balançou a cabeça solenemente. Não,
Esses são os restos mortais de Beyonders normais, e não de Beyonders que perderam o controle. Bem, depois de conhecer o método de atuação, percebi que aumentaria a dificuldade de digerir a poção. Então por que você ainda continua fazendo isso? Perguntou Klein, chocado. Dan colocou a mão no bolso, com a intenção de pegar seu cachimbo, apenas para descobrir que o havia deixado em seu escritório. Ele balançou a cabeça e soltou um sorriso de censura. Eu apenas disse que se tornar mais poderoso não é a razão pela qual eu consumo seus restos mortais. Dito isto, ele fez uma pausa, seus olhos vagando para o brilho azul da lâmpada a gás à sua frente. Eles eram todos meus parceiros. Passamos por muitas coisas juntos. Lidamos juntos na escuridão com monstros e hereges insanos. Alguns deles me salvaram, e eu já salvei uma boa parte deles. Caminhamos juntos pela noite silenciosa. Lutamos juntos em batalhas que não são visíveis ao público em geral. Passamos por perigo juntos. Nós protegíamos uns aos outros. Eu realmente não suporto me separar deles. Lembro-me daquele rapaz, It. Ele caiu em prantos na primeira vez que partimos em uma missão perigosa. Lembro-me de Adelaide, e ele era o pai de Rosane. Uma vez ele bloqueou uma maldição maligna por mim com seu braço. Lembro-me da dama, Dwayne, e de seu temperamento amável que era como o amanhecer. Ela sempre registrava silenciosamente as coisas que encontrávamos. Lembro-me de Kenley ser alguém que sabia fazer muitas coisas, como tocar violão de 7 cordas, cantar, contar histórias, mesmo não sendo alto. Ele era mais poeta que Leonard. Eu sinto muita falta deles. Eu esperava continuar lutando com eles, continuar lidando com os monstros na escuridão, lidar com os hereges loucos, proteger a cidade de Tingen com eles. Por isso, escolhi consumir seus restos mortais. Os olhos cinzentos de Dan pareciam cintilar. Sua estável, confiável e fiel persona se quebrou consideravelmente naquele momento. Seus lábios se arquearam para cima e ele continuou. Eles ainda estão comigo em meus sonhos. Adelaide gosta de ler e costuma ler no solário. Ele costuma me dizer para disciplinar Rosane e fazê-la amadurecer mais rápido, a ponto de Rosane reclamar que eu me torne cada vez mais parecido com o pai e que tenha medo de mim. It é uma pessoa que não consegue ficar quieta e tem que caçar na floresta todos os dias. Dwayne sempre fica de pé junto à janela do quarto e nos observa conversando. Kenley, que entrou recentemente, criou seu próprio violão de 7 cordas e canta enquanto dedilha. Eu realmente sinto muita falta deles. Capitão, Klein murmurou inconscientemente. Seus olhos ficaram borrados e lacrimejantes. Ele não pôde deixar de esfregar os olhos e xingar interiormente. Droga! Capitão, você está me fazendo chorar. Mas finalmente entendo o motivo do lento progresso do capitão. Mesmo usando o método de atuação, Klein soltou um suspiro silencioso. Infelizmente, o velho Neil morreu depois de perder o controle. Caso contrário, ele teria trazido muita alegria para nós. Dan retraiu o olhar. Ele abaixou a cabeça e massageou a ponte do nariz. Alguns segundos depois, ele levantou a cabeça e havia um sorriso amargo em seu rosto. Esta é uma decisão egoísta. Não sei quais eram os verdadeiros desejos de Adelaide, Kenley e do resto, e, assim, egoisticamente, tomei uma decisão por eles. Eu realmente sou uma pessoa egoísta. Não, Klein balançou a cabeça. No sofá na recepção, Leonard observou Megose puxando mechas de cabelo enquanto sua expressão se tornava cada vez mais rígida. Megose parecia cada vez mais inquieta, enquanto constantemente pegava o copo para beber água. Ela olhou para Leonard com uma expressão contorcida. Eu não sei porquê, mas de repente me sinto um pouco mal. Leonard Mitchell estava prestes a responder, quando de repente viu Megose alcançar seu rosto. Ela arrancou um pedaço de carne, um pedaço longo de carne, um pedaço de carne manchado de sangue. Meu rosto está coçando um pouco. Megose sorriu, um pouco envergonhada. A borda de seus lábios se alongou para onde estavam as maçãs do rosto, revelando uma fileira de dentes brancos e gengivas vermelho vivas. Porra! Leonard xingou em silêncio. Ele sentiu que a situação estava piorando rápido demais. Seus lábios tremendo, Leonard virou-se para ouvir quando sua expressão imediatamente ficou horrível. Ele forçou um sorriso e pediu desculpas a Megose, que estava arrancando pedaços de sua pele. Eu preciso usar o banheiro. Bem, o tom de Megose tornou-se etéreo.
Ela esfregou a barriga e disse: minha criança está um pouco inquieta. Leonard não respondeu. Ele apressou os passos e se aproximou da divisória. Depois de entrar no corredor, Leonard olhou profundamente para a caixa de cinzas nas mãos de Dan Smith e exalou, exasperado. Depois disso, sua expressão ficou firme. Capitão, eu tenho medo que seja tarde demais. Temos que lidar com Megose e seu bebê imediatamente. Caso contrário, toda a Tingen sofrerá perdas terríveis. Isso não é algo que pode ser evitado apenas evacuando os cidadãos ao nosso redor. Eu sei que você já enviou esse telegrama. Dan franziu as sobrancelhas e perguntou, anormalmente severo, tem certeza de que a situação piorou tanto assim? Sim. Em não mais de 3 minutos, Megose sofrerá uma mutação e seu filho descerá sobre nós, disse Leonard, sem dúvidas. Ao mesmo tempo, ele olhou para o grande e grosso vaso sanguíneo enrolado na mão de Klein e disse, artefato selado 205? Deixe-me usá-lo. Eu posso utilizar melhor suas habilidades. Tudo bem. Klein não hesitou em entregar o ladrão de vasos sanguíneos a Leonard, já que era algo que ele pretendia fazer desde o começo. Naquele momento, Dan puxou sua gola e bateu no casaco. Ele falou, determinado, vou sair primeiro com as cinzas de Santa Selena. Saiam depois de 10 segundos, lembrem-se, saiam somente depois que terminarem de contar até 10. Então, independentemente da minha condição, direcionem seus ataques mais fortes para Megose e seu bebê sem perder tempo. Com isso dito, ele se virou e caminhou em direção à divisória com a urna de cinzas. Capitão, Klein soltou um grito, seus lábios secos. Capitão! Leonard também gritou. Ele parou e olhou para trás. Ele tinha uma expressão gentil quando disse com sua voz suave, não se preocupem comigo. Não estou sozinho. Adelaide, Dwayne, e Kenley estão todos lutando ao meu lado, não importa que tipo de perigo eu enfrente. Ele parou por um momento antes de falar, seus olhos cinzentos gentis. Também não há necessidade de ficarem muito ansiosos. Estamos protegendo a cidade de Tingen. Seus lábios se arquearam para cima, formando seu sorriso habitual. Depois de dizer essas palavras, ele não demorou mais. Passando pela divisória com seu casaco preto. Capitão! Klein e Leonard gritaram ao mesmo tempo, lágrimas caindo incontrolavelmente, mas Dan não diminuiu a velocidade. Somos guardiões, mas também um bando de bastardos miseráveis constantemente lutando contra ameaças e contra a própria loucura. Lord of Mysteries, capítulo 208. Choro. Beep. 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 O telegrama instalado no escritório do capitão de repente ganhou vida, aparentemente tendo recebido um novo telegrama. Mas Klein e Leonard não podiam se distrair. Eles estavam contando os movimentos do ponteiro dos segundos no relógio enquanto suas lágrimas escorriam de seus olhos vermelhos. 10, 9, 8. Naquele momento, Dan Smith carregou a caixa prateada quadrada e feita de osso para a recepção, com uma expressão solene. Megose, que estava puxando mecha após mecha de seus cabelos loiros, abriu uma ferida tão profunda que era possível ver o osso por debaixo da carne. Era como se algo tivesse sido ativado. De repente, ela se levantou e apontou para Dan Smith em seu casaco preto e gritou, você quer matar meu bebê! Você quer matar meu bebê! Bum! A voz aguda e aterrorizante reverberou. Klein sentiu como se estivesse sendo atingido na cabeça com uma marreta. Ele esqueceu de contar, pois ficou tonto e com dor de cabeça. Sua visão ficou vermelha e parecia haver um líquido escorrendo de seu nariz. Ele subconscientemente olhou de soslaio e viu os olhos de Leonard Mitchell. Seu nariz e os cantos dos lábios estavam cobertos de sangue fresco. Seu rosto estava extremamente pálido e seu corpo tremia como se estivesse prestes a cair. Provavelmente estou no mesmo estado. Klein controlou seus pensamentos e continuou a contar em silêncio, pulando 2 números. 5, 4. Surpreendido pela voz terrivelmente aguda, os olhos cinzentos de Dan Smith ficaram cheios de veias vermelhas claramente visíveis. Os vasos sanguíneos em seu rosto também se sobressaíram, cada um era como uma cobra venenosa. Havia também um líquido vermelho escorrendo de seus ouvidos. Mesmo se sentindo tonto, sua forte força de vontade o levou a manipular a urna de Santa Selena e abrir a tampa. Dentro da caixa, havia uma escuridão profunda. Na escuridão, havia areia fina e brilhante. A cena era magicamente bonita, como uma noite estrelada sendo armazenada em uma caixa. O ambiente ficou subitamente escuro,
e a escuridão tomou conta de toda a recepção. No ar, havia incontáveis fios pretos, frios e lisos flutuando. Eles se aproximaram de Megose e a cercou quase instantaneamente. Não era como uma teia de aranha, mas mais como os tentáculos de uma criatura desconhecida. Megose já havia arrancado seu globo ocular direito. Ele pendia por um fino cordão de carne sob a órbita ocular. Ela olhou para Dan Smith com ódio enquanto gritava: "Você deve morrer, Deng!" Dan foi jogado longe por uma força sem forma e bateu com força na parede oposta. A parede rachou e tijolos voaram. Ele cuspiu um bocado de sangue no chão, mas ambas as mãos ainda estavam segurando firmemente a urna de Santa Selena. Ele a segurou com toda a sua força e a impediu de cair no chão. Esses incontáveis fios pretos, frios e lisos se contraíram e prenderam Megose firmemente no lugar. Não importava quantas chamas malignas surgissem repentinamente ou que sua pele tivesse começado a secretar um líquido que cheirava a enxofre, nenhuma dessas defesas causou danos aos fios que a seguravam. 3, 2, 1. Klein e Leonard correram pela partição simultaneamente. Um deles estava segurando uma peça quente e fina de ouro, e o outro já tinha apontado seus 5 dedos com o ladrão de vasos sanguíneos enrolado em torno de seu pulso esquerdo para Megose. Megose, que não parecia mais humana, lutava enquanto sua carne crescia nos 2 lados de seus ombros. Era uma mistura de vasos sanguíneos e veias verdes, redondas como a cabeça de uma criança. Acima das 2 cabeças, rachaduras se espalharam rapidamente e se transformaram em pares de olhos. Megose de repente percebeu perigo se aproximando e abriu a boca. O canto de seus lábios se abriu até os ouvidos. Ela iria dar a maldição profana a todos os inimigos que tentassem prejudicar seu filho. Naquele momento, Leonard cerrou o punho esquerdo enquanto virava seu pulso. Seu rosto pálido ficou lívido e os vasos ficaram saltados, como um monte de minúsculos vermes venenosos. A maldição profana de Megose parou de repente, e ficou presa em sua garganta. Ela parecia ter perdido a capacidade de falar e a capacidade de evocar maldições. Klein aproveitou a oportunidade e murmurou uma palavra antiga em Hermes com uma voz profunda. "Luz! Eu quero luz! E haverá luz!" Ele de repente sentiu a fina peça de ouro coberta por símbolos misteriosos ficar quente e emitir uma luz ofuscante, como se tivesse se tornado um sol em miniatura. Logo depois disso, Klein injetou mais da metade de sua espiritualidade e jogou o charme do sol ardente em direção a Megose, que estava presa pelos fios. A recepção ficou instantaneamente transparente, a escuridão e melancolia desapareceram simultaneamente. Os finos fios pretos que prendiam Megose encolheram como se estivessem instintivamente evitando algo. Mas antes de Megose obter sua liberdade, ela já havia visto a luz do sol. Em algum momento da luta, um buraco havia aparecido no teto da companhia de segurança Blacktor, e o buraco ia até o telhado do 3º andar. O céu azul e a luz do sol apareceram simultaneamente. A fina peça de ouro se combinou com a luz do sol acima de Megose e imediatamente se expandiu. Foi de uma luz esférica para uma esfera com incontáveis chamas em espiral ao seu redor. Brrr. Todo o edifício tremeu vigorosamente e as janelas de vidro nas ruas próximas se estilhaçaram. No entanto, o poder da luz esférica concentrou sua força em seu núcleo, sem dissipar muito, e envolveu Megose. A luz era tão forte que Klein, Dan e Leonard não conseguiram abrir os olhos. Klein conteve as lágrimas e olhou com os olhos semicerrados. Ele viu que a luz havia se dispersado, mas as chamas ainda estavam queimando. Entre elas, havia muitas cinzas negras dançando no ar. Megose e o bebê em sua barriga não estavam à vista. Assim como a mesa de café, copo d'água, jornal e o sofá da recepção. Acabou? Acabamos com o filho de um deus maligno antes que descesse sobre este mundo, e sua mãe ao mesmo tempo? Klein ainda não conseguia acreditar. Sua experiência com videogames lhe dizia que o chefão não podia ser tão fácil assim. De repente, ele sentiu arrepios por todo o corpo. Seus instintos de palhaço lhe disseram que havia um perigo extremo se aproximando. Sem pensar, Klein rolou para a esquerda abruptamente. Nesse momento, um braço comprido com uma lâmina de osso branco extremamente afiada apareceu e cortou o local do nada. A monstruosidade tinha uma beleza normal e flutuava no ar. Era incrivelmente rápida e era quase impossível evitar seus ataques. Voxos! As roupas de Klein no lado direito do peito foram rasgadas. Sua pele se rompeu e, sua carne, junto com os ossos, foi dividida em 2. A ferida era tão profunda que ele quase podia ver um de seus pulmões.
Se não fosse por ele ter sentido o perigo se aproximando de antemão e ter se esquivado a tempo, o golpe o teria cortado ao meio. Mas, mesmo assim, Klein ficou mais lento. Dor extrema encheu sua cabeça e bagunçou sua consciência. No final da lâmina de osso branco, uma figura voou rapidamente. Se não fosse pelo inchaço na barriga, talvez ninguém pudesse identificá-la como Megose. Seu cabelo e vestido estavam completamente queimados. A pele do rosto e do corpo estava carbonizada, preta e descascando, pedaço após pedaço, em flocos. Seu nariz derreteu, deixando apenas 2 pequenos buracos negros para trás. Os globos oculares dela não estavam em lugar algum, e havia fracas chamas brancas dançando nas órbitas vazias. As 2 cabeças que apareceram dos 2 lados dos ombros de Megose foram queimadas. O braço esquerdo dela se tornou a lâmina de osso branco que estava segurando, parecia demoníaca, porém santa. Crack! Enquanto o chão tremia, Megose ignorou Dan e Leonard, assim como os finos fios pretos, frios e lisos que se lançavam sobre ela novamente. Ela foi para cima de Klein, que havia parado depois de rolar para longe, e apontou a lâmina de osso branco para o pescoço de Klein, prestes a cortá-lo. De repente, ela ouviu uma voz que continha um tom rico em blasfêmia. Renda-se! Leonard levantou a mão esquerda e apontou a palma da mão para Megose. O artefato selado 205 enrolado em seu pulso havia se transformado de um vaso sanguíneo pálido e manchado de sangue, em um intestino carmesim que havia se expandido a ponto de parecer pronto para explodir. Com a ajuda do ladrão de vasos sanguíneos, Leonard havia roubado com sucesso a maldição profana de Megose, e estava tentando usar seu poder para assumir seu controle. Apenas uma habilidade no nível dela seria eficaz. Sob a influência da maldição profana, Megose dobrou a cintura e seus joelhos tremeram constantemente. Seus movimentos pararam e os fios pretos ao redor a cercaram, como se tivesse encontrado uma presa deliciosa. Klein também aproveitou a oportunidade para rolar na direção oposta, deixando um rastro de sangue carmesim. No entanto, ele conseguiu algum alívio de sua dor extrema e, enfiando a mão no bolso, pegou o último charme do sol ardente. Ele aproveitou a oportunidade quando Megose estava parada para acabar com ela, de uma vez por todas. Se ela aguentasse até o bebê nascer, o resultado estaria além da imaginação deles. Bum! A cabeça de Megose explodiu por conta própria. Sua pele e carne carbonizada voaram em todas as direções. Mas seu corpo sem cabeça aproveitou a oportunidade para se livrar do efeito da maldição profana. Bum! O corpo carbonizado de Megose se transformou em um projétil, que se disparou em direção a Leonard. Já que a maldição profana havia sido violentamente interrompida, Leonard ficou temporariamente congelado no local. Naquele momento, Dan Smith ainda estava segurando a urna de Santa Selena com força. Seu rosto estava normalmente pálido, e os fios pretos e frios ainda estavam perto de Megose. Crack! Megose trombou em Leonard, jogando-o contra a parede, que desabou com o impacto. Alguns ossos de Leonard trincaram, e havia sangue saindo de sua boca incessantemente. Sem sequer conseguir pensar, ele desmaiou instantaneamente. Megose ergueu a lâmina de osso branco, mas os incontáveis fios pretos que emanavam da urna de Santa Selena a envolveram novamente e estavam prestes a prendê-la no chão. Sem tempo para cuidar de seus ferimentos, Klein rapidamente pegou o fino charme em seu bolso. No momento em que ele iria recitar o antigo encantamento em Hermes, algo repentinamente soou na sala profunda, escura e silenciosa. Vaua! Era o choro de um bebê. Lord of Mysteries, capítulo 209. Luz, Vaua! O bebê na barriga de Megose chorou. Ele se mexeu, querendo vir a este mundo em uma tentativa de ajudar sua mãe a escapar de sua situação. Os fios pretos, frios e lisos pareceram sofrer um choque, pois estavam reprimidos por um poder invisível que os fez recuar. Vaua! Dan e Klein foram atordoados ao mesmo tempo. Eles sentiram a garganta apertar e as passagens aéreas se fechar, os sufocando. Um líquido vermelho escorreu de suas narinas, olhos e ouvidos. Todos os capilares pareciam ter rompido. Se não fosse o fato de Klein ter passado pela tortura de ouvir os murmúrios e delírios toda vez que se dirigia ao mundo acima do nevoeiro cinzento, e Dan estar segurando as cinzas de Santa Selena, eles definitivamente teriam desmaiado, como aconteceu com Leonard Mitchell. O corpo sem cabeça de Megose virou em direção a Klein, que então pode ver a pele carbonizada descascando e caindo no chão, e a sagrada, mas diabólica lâmina de osso branco.
Tendo escapado de sua influência graças à sua rica experiência, Klein imediatamente sentiu seu couro cabeludo formigar e esqueceu da dor no peito direito. Ele viu o inimigo avançar em sua direção rapidamente, não lhe dando tempo de recitar o encantamento, infundir sua espiritualidade e jogar o charme do sol ardente. Quando estava prestes a se esquivar do ataque, Klein viu Megose parar de repente. Ele viu o casaco preto de Dan Smith tremulando, e o capitão do outro lado com a cabeça baixa. Havia vários objetos grossos se contorcendo em suas costas, como se fossem cobras ou tentáculos venenosos, ou monstros. Dan estava usando suas habilidades de pesadelo para forçar Megose a parar. Bam! 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 Sem se esforçar, Megose fez os grossos objetos semelhantes a tentáculos, que estavam saindo das costas de Dan, explodirem ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de sangue espirrou em várias direções, cobrindo todos os cantos da sala como chuva. Dan não ficou desapontado com o resultado, pois o sangue havia sido absorvido pelos fios pretos criados pelas cinzas de Santa Selena. Eles foram absorvidos. Os incontáveis fios frios e lisos que pareciam tentáculos ficaram loucos. Eles avançaram e amarraram Megose com força, envolvendo-se em torno de sua barriga inchada que estava se contorcendo. Uma oportunidade! Klein estava tão nervoso quanto empolgado. Ele se preparou para gritar a antiga palavra Hermes para a luz. Vaua! 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 Os gritos de um bebê puderam ser ouvidos mais uma vez, desta vez mais frequentes e incessantes. Os incontáveis fios pretos pararam de repente, recuando e tremendo de novo, como se tivessem sido atingidos por um raio. A expressão de Dan mudou quando ele percebeu que Megose estava prestes a se libertar. Sem hesitar, ele retraiu a mão direita, fez uma garra e perfurou o próprio peito, do lado esquerdo. Ele rapidamente puxou a mão direita, seus dedos segurando firmemente um coração sangrando. Era um coração ainda pulsante que trazia consigo a serenidade da noite e um sonho. Capitão, Klein observou impotente, enquanto Dan Smith colocava o coração na urna que continha as cinzas de Santa Selena. Sua visão rapidamente ficou turva. Voxos! 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 Um choro que soava como um pesadelo na calada da noite ressoou. Os incontáveis fios frios e serenos mais uma vez retomaram seus esforços e se envolveram firmemente em torno de Megose. Desta vez, eles não afrouxaram, apesar dos gritos vindos do bebê na barriga de Megose. Na verdade, eles até selaram os sons terríveis dentro do corpo. As lágrimas de Klein caíram junto com seu sangue. Ele pronunciou um termo simples em Hermes com uma voz grave. Luz! A luz que ilumina a escuridão. A luz que traz calor. Ele infundiu quase toda a sua espiritualidade restante na fina peça de ouro gravada com símbolos misteriosos, fazendo com que sua mente imediatamente ficasse vazia e tonta. Tendo reunido suas últimas forças, Klein jogou o charme do sol ardente em Megose, que ainda estava presa pelos incontáveis fios pretos. Os fios pretos não se retraíram desta vez, não tendo seguido seus instintos, como se estivessem sendo controlados por alguém. Tum! Tum! O coração fresco de Dan ainda estava batendo dentro da caixa com as cinzas de Santa Selena. A luz do sol brilhou mais uma vez do buraco no teto, brilhando pelos 3 andares, direto na companhia de segurança Blacktor. Como se fosse um pilar, ele havia sido guiado aqui pelo charme do sol ardente, e focou em Megose. A luz do sol se fundiu com o topo do monstro sem cabeça e depois explodiu como o sol. BRRR. No esplendor branco e ardente, Klein fechou os olhos. Esta última cena ficou gravada profundamente em sua mente. O corpo de Megose perdeu o braço esquerdo, a cabeça e vários pedaços de carne. Seu corpo carbonizado se desintegrou instantaneamente. A criatura meio ilusória e aterrorizante dentro de seu corpo não tinha mais o apoio de um corpo físico e, assim, não conseguiu concluir o último estágio de sua transformação, tornando-se uma bola furiosa de gás preto, dissolvendo-se entre a luz e as chamas. BRRRR. O prédio inteiro tremeu violentamente, mas isso ocorreu apenas devido à energia liberada pelo charme do sol ardente. O charme era diferente de uma bomba normal. Seus poderes estavam concentrados, mas contidos. Klein lutou para estabilizar seu corpo. Ele abriu os olhos e olhou para a frente alguns segundos depois. Ele viu que as paredes haviam desmoronado. Ele viu um círculo carbonizado onde Megose estava. Surpreendentemente, o chão havia derretido apenas um pouco. Ele viu uma placenta queimada e sangrenta no chão.
Ele viu Dan Smith parado no lugar, ainda usando seu casaco preto. Ele viu o coração na caixa das cinzas de Santa Selena ainda batendo lentamente. Ele viu Leonard Mitchell deitado do lado oposto, seu estado desconhecido. Klein, exausto, se sentiu satisfeito, e sentiu que ainda podia usar a magia ritualística para salvar o capitão. Ele sentiu que Megose e seu bebê estavam realmente acabados. Não, era mais preciso dizer que o bebê havia sofrido uma interrupção e foi exorcizado. Naquele momento, Dan Smith se virou para olhar para Klein. Seu rosto pálido tinha uma expressão calorosa e relaxada, e sua voz ainda era suave como sempre. Nós salvamos Tingen. Depois de dizer isso, foi como se ele tivesse retornado aos 20 anos. Ele não parecia mais rígido e sério enquanto piscava para Klein com o olho esquerdo. A expressão de Klein congelou. Ele viu o coração na caixa das cinzas de Santa Selena parar de bater. Ele se transformou em uma bola de luz resplandecente e se dispersou pelos arredores. Ele viu o capitão cair para trás, seus braços perdendo a força. Parecia que a cena era composta de uma série de pinturas, mas Klein não pôde fazer nada para impedir. Tum! A caixa das cinzas de Santa Selena caiu no chão, exatamente como o coração de Klein. Tum! Tum! Mesmo que a caixa não estivesse coberta, a escuridão dentro selava a abertura, impedindo que as cinzas resplandecentes como areia caíssem. A caixa rolou por uma certa distância na direção de Klein. Dan Smith caiu no chão, destruído, seus olhos cinzas e profundos perdendo todo o seu brilho. Ele estava olhando para o buraco no teto, a luz do sol caindo em seu rosto. Capitão! A visão de Klein ficou turva mais uma vez. Ele queria gritar, mas essa palavra e as palavras subsequentes ficaram presas em sua garganta. Nós também sentimos sua falta. Naquele momento, a caixa contendo as cinzas de Santa Selena havia rolado até seus pés. De repente, Klein sentiu uma dor no peito, suas pupilas se contraíram violentamente e ele congelou no lugar. Ele olhou para baixo e viu uma palma ligeiramente pálida, encharcada de sangue, saindo pelo lado esquerdo do seu peito. Megose não está morta. Não, é um novo inimigo. O responsável por trás dos bastidores. Eu vou morrer? Klein rapidamente perdeu a consciência, seus olhos quase perdendo o foco. Seu corpo caiu para o lado. Sua respiração diminuiu gradualmente e ele finalmente sentiu a mão recuar. Ele viu um par de botas novas de couro e uma mão ligeiramente pálida estendendo-se para baixo para pegar a urna das cinzas de Santa Selena. A visão de Klein ficou preta e ele perdeu toda a consciência. Objetos queimados e despedaçados estavam espalhados pela agora destruída companhia de segurança Blacktor, mas não havia um único som, era como um cemitério. Alguns minutos depois, o corpo de Leonard Mitchell se moveu, seus olhos se abrindo lentamente. Ele se levantou com dificuldade e examinou os arredores. Ele viu Dan Smith no chão, e também viu Klein, com os olhos arregalados e uma expressão de choque em seu rosto. Dan e Klein tinham feridas visíveis no lado esquerdo do peito. Não, Leonard forçou a palavra pela garganta e cambaleou em direção ao cadáver de Klein, que não estava longe de Dan. Ele checou, indo entre os dois repetidamente, mas tudo o que pôde fazer foi aceitar a verdade irreversível. Os joelhos de Leonard dobraram e ele caiu de joelhos no chão. Seus olhos verdes estavam cheios de dor enquanto lágrimas escorreram por suas bochechas, lavando o sangue e a poeira. Ele virou a cabeça e ouviu por 2 segundos, e de repente caiu para a frente. Ele soltou um grito de raiva e cerrou os punhos, batendo com força no chão. Tum! 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 Leonard continuou chorando enquanto batia no chão. Em meio à sua tristeza, havia um sentimento claro de ódio e de raiva de si mesmo. Tum! 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 Erguendo os olhos, Leonard olhou para cima quando ouviu o som de passos apressados e viu os membros dos punidores a mandato e consciência coletiva que tinham acabado de chegar à cena através de sua visão turva. Lord of Mysteries, capítulo 210. História. Em um subúrbio de Tingen, havia uma casa com um gramado verde. A casa tinha um jardim que havia começado a murchar no início de setembro. Anexada à casa havia uma chaminé vermelha. Havia uma mesa ao lado da janela no quarto daquela casa. Um caderno comum estava aberto sobre a mesa. Uma mão levemente pálida folheou o caderno para a primeira página e rapidamente a virou. Quando a folha virou, linhas de palavras apareceram levemente. Regense, um membro da Ordem Secreta, vendeu o caderno da família Antigonus como um livro antigo comum por acidente, devido à influência de cansaço e ilusões.
Foi uma coincidência que fazia sentido. Afetado pelo chamado da linhagem da família Antigonus, o caderno afeta secretamente quem o possui, um após o outro. Depois de repetidas mudanças de dono, ele chegou a Tingen, caindo nas mãos dos membros da Ordem Aurora, Sirius Arapis e Anas Vincent. Depois que folhearam o conteúdo que apareceu temporariamente no caderno e copiaram as fórmulas correspondentes de poções, Sirius e Anas ficaram preocupados que a Ordem Secreta, que era boa em divinação, os localizasse. Depois de discutir, eles decidiram evitar o risco vendendo para outra pessoa. Eles não esperaram pela resposta do Sr. Z, talvez porque ele tenha ficado no Porto em Mat. Com a introdução de Sirius, Anas conheceu Welsh MC Govern, do Departamento de História da Universidade de Coi. Então, Anas vendeu o caderno da família Antigonus para MC Govern como um livro antigo comum. Posteriormente, Sirius foi atraído pelo tesouro que se dizia existir no pico principal da Cordilheira Ornacis. Ele começou a visitar a biblioteca de Veiville e pesquisar sobre a montanha. Ele não achou que haveria problemas, então deixou seu endereço e nome reais no cadastro. Isso estava alinhado com sua personalidade. Durante esse processo, ele conheceu Lanevus, que estava lendo informações sobre minas de ferro para planejar um golpe. A loucura e capacidade de trapaça ocultas de Lanevus foram bem apreciadas por Sirius. Ele decidiu iniciá-lo como membro da Ordem Aurora. Claro, antes disso, uma investigação era inevitável. Sirius secretamente informou Lanevus sobre o ritual maligno de orar ao verdadeiro Criador para entregar sua semente a este mundo. Mas ele sabia que a possibilidade de Lanevus ter sucesso era muito baixa, porque o nível de dificuldade do ritual era muito alto e os requisitos eram muito rigorosos. No entanto, Sirius expressou forte interesse no assunto, tentado pela possibilidade de obter a aprovação de uma divindade. Ele planejava concluir o ritual enquanto executava os planos de estabelecer sua empresa siderúrgica. O astuto Lanevus percebeu que havia algo suspeito sobre Sirius Arapis. Mas por seu objetivo pessoal, ele não o expôs. Ele visitou Rude e Eugene no asilo mais uma vez. Eles se conheciam há muito tempo e sabiam sobre suas respectivas situações. Depois de uma divinação sombria, o caderno da família Antigonus foi despertado completamente. Welsh e sua colega de classe morreram. O sobrevivente sortudo, Clay Moretti, enviou o caderno para a casa de Rei Bieber sob sua influência. Foi um final destinado. Muitas linhas foram rabiscadas e um novo conteúdo apareceu. Por alguma razão e falta de explicações suficientes, Clay não cometeu suicídio depois disso e de alguma forma conseguiu permanecer vivo. Na investigação dos Falcões Noturnos sobre o caso de Welsh, ele conheceu Dan Smith e se juntou aos Falcões Noturnos. O desenvolvimento da história não foi afetado, embora houvesse divergido da descrição de Incis Andville. Bashus e seus irmãos não tiveram sorte. Eles perderam sua última ficha nas mesas de jogo e estavam se afogando em dívidas. Em uma tentativa de obter dinheiro, eles decidiram sequestrar e chantagear indivíduos um tanto ricos. Quando estavam procurando seu esconderijo final, eles se encontraram no quarto em frente ao apartamento de Rei Bieber. Até então, Rei Bieber já estava seduzido pelo poder oferecido pelo caderno da família Antigonus. Ele esperava digerir o presente deixado para trás por seus ancestrais. No entanto, ele estava em um estado semi-insano e não pôde fazer a melhor e mais segura escolha. Ele abandonou sua mãe morta, mas continuou na cidade de Tingen. Ele apenas encontrou um local mais difícil de ser descoberto para realizar seu ritual de digestão. Realmente patético. Se ele tivesse sido um pouco mais esperto, a história poderia ter se tornado ainda mais complicada, mas sua decisão foi tomada com base em seus instintos e seu mau estado mental. Bashus e companhia compraram armas e planejaram sequestrar Elliot, o filho mais novo do comerciante de tabaco Vicroy, e pediram dinheiro em troca. Finalmente, eles realizaram o sequestro com sucesso e levaram Elliot de volta ao apartamento em frente ao de Rei Bieber. O mordomo de Vicroy foi encarregado de procurar a ajuda de uma empresa de segurança. Por causa da morte misteriosa de Welsh, as empresas de segurança estavam com poucos funcionários livres. Clay por acaso encontrou um entregador e descobriu a existência da companhia de segurança Blacktor. Leonard Mitchell e Clay aceitaram o trabalho. Confiando em seus poderes Beyonder, eles rapidamente salvaram o filho do comerciante. Lamentavelmente, Clay não percebeu imediatamente que pistas do caderno da família Antigonus estavam no apartamento em frente a eles. No entanto, sua espiritualidade o lembrou em seu sonho. Então, os Falcões Noturnos de Tingen descobriram as pistas. O artefato selado 2-049 chegou em Tingen.
Com a ajuda do boneco da família Antigonus, Dan Smith levou os falcões noturnos a encontrar Rei Bieber e interromper seu processo de digestão. Rei Bieber se tornou um monstro, e a situação ficou fora de controle. No final, os falcões noturnos trabalharam juntos habilmente e cuidaram do monstro Bieber, mas imediatamente enfrentaram o ataque de um membro da Ordem Secreta. Mais linhas foram rabiscadas novamente, e o conteúdo original ficou impossível de ser lido. Leonard Mitchell, que possui um segredo, ia acabar com a situação. Antes que ele pudesse, Klein, que deveria estar condenado, matou o membro sequência 7 da Ordem Secreta de uma maneira inexplicável, e isso não afetou o desenvolvimento da história. Dan Smith entrou em contato com o caderno da família Antigonus e folheou seu conteúdo. Desse ponto em diante, ele foi secretamente contaminado. Tendo terminado todos seus preparativos, Lanevus seduziu Rudy Eugene e o usou para ajudá-lo em seu ritual. Eles enganaram a noiva de Lanevus, Megose, para se tornar o receptáculo que carregaria a semente do verdadeiro Criador. Lanevus quase não tinha possibilidade de sucesso. O problema mais sério era que, embora Megose estivesse protegida pelo poder do ritual, ela não seria capaz de suportar a relação sexual com a projeção ilusória de uma divindade. Isso custaria a vida dela no altar. Naquele momento, o bondoso Incizandville ajudou Lanevus em segredo. Ele separou metade da característica de um descendente da morte que ele obteve e plantou no corpo de Megose com antecedência. Rudy Eugene fez Megose entrar em um estado semi-inconsciente e a convenceu de que a projeção ilusória do verdadeiro Criador era Lanevus. Alimentado pelo ressentimento, melancolia e opressão acumulados do Distrito Fabril, o ritual teve êxito. Megose estava grávida do verdadeiro Criador. A divindade viu através das coincidências, mas como ele desejava romper as algemas colocadas nele pelas 7 divindades, ele não recusou. Rudy Eugene estava contaminado. Após o sucesso do ritual, o louco Lanevus recuperou sua racionalidade. Ele sabia claramente que, se a cria da divindade descesse ao mundo, o próprio Lanevus se tornaria uma das ofertas de sacrifício. Como um mortal poderia ser o pai do filho de uma divindade? Isso era uma blasfêmia da mais alta ordem. Lanevus decidiu deixar Tingen e deixou pistas para os falcões noturnos, os punidores a mandato e a consciência coletiva para que eles pudessem resolver as repercussões de suas ações. Em última análise, havia um preço necessário para a loucura. No entanto, Lanevus não escreveu a carta diretamente para os esquadrões Beyonder. Ele pensou que isso faria parecer estúpido. Ele decidiu deixar a carta em uma das casas que alugava. Ele fingiu estar jogando um jogo com os Beyonders dos órgãos oficiais. Como tal, ele não mencionou a contaminação de Rudy Eugene e trouxe consigo tudo o que havia obtido. Por precaução, ele informou Sirius Arapis da maneira mais segura possível. O qual não acreditava nele, mas podia sentir fracamente a possibilidade de sucesso. Selena Wood acidentalmente se deparou com o verdadeiro encantamento de divinação por espelho mágico de seu professor de misticismo, Anas Vincent. Sua ousada tentativa foi interrompida por Klein Moretti por coincidência. E Klein resolveu com sucesso este incidente sobrenatural que poderia ter causado graves perdas. Os falcões noturnos então investigaram Anas Vincent, que havia sido premiado recentemente. Por isso, Dan Smith coincidentemente viu uma imagem clara do verdadeiro Criador em seu sonho e sofreu ferimentos graves. No entanto, ele não foi contaminado por causa do que aconteceu. Isso teria sido notado pelos escalões superiores dos falcões noturnos. O ferimento agravou a contaminação do caderno da família Antigonus de Dan Smith. Sua distração e esquecimento pioraram e ele estava cada vez mais perto de satisfazer os requisitos de Incizandville. Muitas linhas foram rabiscadas novamente. Realmente inacreditável. Klein Moretti notou a influência secreta de Incizandville e viu a chaminé carmesim. E isso é porque ele foi lembrado pelo professor do Departamento de História da Universidade de Khoi, Azik. Ele possui muitos segredos, mas, mesmo assim, é bastante surpreendente Klein ter descoberto pistas reais. É inexplicável. Independentemente do motivo, Incizandville continuou a agir, e a história continua. Klein encontrou coincidentemente Sirius na biblioteca e não teve escolha a não ser matá-lo. Portanto, as pistas que levavam a Lanevus foram abruptamente cortadas e a descoberta do problema foi adiada. Klein conheceu Megose, mas sua espiritualidade o impediu de observá-la de perto. No entanto, ele não notou a normalidade sutil, o que é razoável.
Afinal, nossas histórias não são inventadas aleatoriamente. Ele procurou pela chaminé vermelha, mas sempre optou por uma rota que não incluía seu alvo. Talvez em mais 2 ou 3 meses, quando estivesse no último lote, encontrasse a verdadeira chaminé vermelha. Linhas e linhas de palavras foram rabiscadas, mais do que todas as linhas anteriores somadas. O problema de Dan Smith foi amenizado. Sua condição obviamente ficou melhor. Ele realmente compreendeu o método de atuação, e isso foi ensinado a ele por Klein Moretti, que encontrou inspiração no exemplo de Dali Simone e Velho Neil. Não, Incesandville não acreditava nisso, mas ele só podia mudar um pouco seus planos originais. Novos elementos na história vieram à tona. Azik decidiu ir a Backlund em busca de suas memórias perdidas. Não demorou muito para Klein e Dan encontrarem pistas de Rudy Eugene. A fim de garantir que o Partido Conservador e o novo Partido de Tingen estivessem em completa oposição, Madame Sharon, que queria desabafar a loucura acumulada após sua transformação, decidiu correr o risco e assassinar o deputado John Maynard. Seu motivo não era forte o suficiente, mas ela agiu de qualquer maneira. Há sempre momentos em que as pessoas não têm a mente clara o suficiente, e aconteceu de ela estar nessa situação. Além disso, ela estava confiante de que não seria descoberta. A esposa de Maynard encontrou a companhia de segurança Blackthorn através do comerciante de tabaco, Vicroy. Eles não a decepcionaram e rapidamente descobriram a anormalidade de Madame Sharon. Dan Smith, que possuía um poder próximo à sequência 6, decidiu agir primeiro. Ele passou o artefato selado 3-0271 para Kenley. Quando os dois e Klein retornaram à residência de Madame Sharon, Dan tentou puxá-la para um sonho para controlá-la à distância. Era um bom plano, mas, infelizmente, Madame Sharon tinha a estátua da demonia primordial ao seu lado. Portanto, o plano dos falcões noturnos falhou. Kenley refletiu-se no espelho devido ao seu nervosismo e se viu. Kenley morreu e os dois restantes cuidaram de Madame Sharon. Dan se culpou e consumiu a característica Beyonder de Kenley, como costumava fazer. Seu procedimento de digestão foi interrompido e atrasado, e como resultado, seu estado mental tornou-se instável. Nessas circunstâncias, Leonard e Klein notaram a carta deixada por Lanevus. Megose recebeu uma convocação estranha e foi à rua Zouteland. Ela entrou na companhia de segurança Blackthorn. O bebê em sua barriga estava em um ponto crítico em seu desenvolvimento. Ele não conseguiu impedir os impulsos dela. Dan fez um plano detalhado, um plano que estava correto, mas cometeu um erro. Se ele decidisse prender Megose atrás do portão Chanis, teria uma chance com a ajuda do ambiente e dos itens presentes. Se quisesse esperar pelo apoio, definitivamente não deveria ter pego a urna de Santa Selena. Infelizmente, a mente de Dan não estava no lugar certo devido aos eventos recentes, e ele não pensou no ponto mais crítico. O filho de uma divindade seria capaz de sentir a ameaça da urna da Santa. Por isso, foi despertado e começou a absorver a força de sua mãe em uma tentativa de nascer antes do tempo, mesmo que não estivesse exatamente pronto. Azik estava em Backlund, mas ele não era um viajante, então não podia voltar a tempo. Algumas linhas foram rabiscadas. Megose se tornou um monstro, e a luta começou. Com a ajuda da urna da Santa, do ladrão de vasos sanguíneos e de 2 charmes de alto nível que apareceram estranhamente, Megose morreu e o filho da divindade foi exorcizado. Dan Smith morreu como resultado, e o poder das cinzas de Santa Selena também foi severamente danificado. Isso foi perfeitamente de acordo com as intenções de Incesandville. Incesandville não teve a chance de aparecer, mas isso não o impediu de alcançar seu objetivo. Ele matou Klein Moretti, o sujeito que continuava atrapalhando seus planos, e pegou de Santa Selena. Incesandville montou um ritual com a metade restante da característica do Descendente da Morte. Ele consumiu as cinzas de Santa Selena e avançou com sucesso da sequência 5 do caminho de sequência da morte, Guardião dos Portões, para a sequência 4 do caminho de sequência da noite eterna, Guardião da Noite. Como tal, ele recebeu características divinas e se tornou um semideus. O sol continua a brilhar intensamente na Terra. Quase ninguém na cidade de Tingen percebeu como eles escaparam por pouco de um enorme desastre. O monstro Ademizal ficaria muito confuso sobre isso. O caderno foi virado para a última página. O homem de meia-idade que estava segurando o caderno tinha cabelos loiros escuros, olhos azuis escuros quase pretos, um nariz alto e lábios apertados. Suas feições faciais eram como as de uma estátua e não tinham uma única ruga.
Ele segurava uma pena clássica com sua mão ligeiramente pálida enquanto escrevia uma linha claramente, sem mergulhar em tinta. Ele terminou com uma frase simples. A história de Tintin termina aqui. Os papéis fizeram barulho quando ele fechou o caderno, deixando apenas uma capa marrom visível.